obrigado pela presença. Lívia. Doutor, obrigado pela presença. Começando o 23 aí com um pé. Um não, né? 2 pés direitos. 2 pés direitos. Mais um episódio nosso aqui com vocês do Empório. Obrigado por abraçar essa ideia, abraçar esse projeto. Pra gente é muito importante realmente levar conteúdo relevante pra todo mundo que tá assistindo aí, né? Isso aí. Valeu, obrigado por quem acompanha a gente. Estamos começando o 23 aí de uma forma bem diferente. Vai ser essa a pegada desse ano. A gente levar conteúdo realmente em diversas áreas, com diversos quadros pra galera que acompanha, né? Sempre agradecendo a Plus, que é um parceiro nosso já de longa data. Brunão e toda a equipe dele lá, muito obrigado. Se vocês precisarem de uma internet aqui na região de Valença, uma internet que já tá chegando com fibra de ponta a ponta, então uma qualidade bem top. Olha só. É só entrar em contato com a Plus, vai ter o QR Code aí durante o episódio, que com certeza vocês não vão se arrepender. Doutor, obrigado pela presença. Obrigado, Doutor Paulo pelo da convite. Fazenda Florença, que é isso, nada diferente honra. do que o senhor merece, né? Uma honra pra gente estar recebendo o senhor aqui. E pra gente começar, quebrando o gelo um pouquinho, né? Igual a gente brincou aqui, para as poucas pessoas que não conhecem o senhor poder se apresentar e falar um pouquinho da Fazenda do senhor e tudo, da história do senhor também. Bom, foi uma honra, né? E um prazer estar aqui. Obrigado. Né, estar na terra que eu não nasci, mas que eu escolhi para viver, né? Tenho um carinho muito especial pelo município de Valença, né? E eu escolhi vim morar aqui há 24 anos atrás, né? Eu era dentista, professor universitário lá em Niterói, tinha minha clínica também, mas há 24 anos atrás eu resolvi vir morar no interior. E andei em vários municípios, Rio das Flores, Vassouras, Barra do Piraí, Petrópolis, mas me encantei pela região de Valença e com a Fazenda Florença que eu vim adquirir. Né? Então eu comprei a fazenda há 24 anos atrás, eu continuei trabalhando como dentista e como professor, né, mas já comecei com atividade turística, porque quando eu comprei a fazenda, né, os turistas que iam à conservatória iam com a finalidade de ouvir a música da seresta e iam para os outros hotéis, para lazer, né? E foi muito interessante porque eles ficavam curiosos de como a Florença é uma fazenda praticamente dentro do distrito, né, de conservatória, do centro do distrito. Do perímetro urbano ali, né? Do perímetro urbano. Então as pessoas iam caminhando. Eu queria conhecer, é um casarão, é de que ano? Aí começaram a perguntar, é de que ano e tal. E como eu sempre fui apaixonado por história, eu já tinha feito a pesquisa preliminar, né? Sobre a história da fazenda, que ela era de 1852, tinha sido uma grande fazenda de café e que depois o café foi entrando numa fase de extinção e havendo a substituição pelo gado leiteiro, né? Mas a história continua, né? Ela foi construída em 1852, o primeiro fundador dela foi o comendador Anastácio Leite Ribeiro, e que tem aquela família Leite Ribeiro com as suas ligações com Vassouras, né, com os Leite Ribeiro, da Eufrásia Teixeira Leite. E o comendador Anastácio, ele foi vereador aqui em Valença, né, e vereador naquela época, nós, no sistema que não era município naquela época, né, então não existia prefeito durante o Império, né. Quem está falando na época do Império, em 52 ainda, né? E esse comendador, ele foi vereador aqui em Valença e, se eu não me engano, ele chegou a ser o presidente da Câmara, que é quem desempenhava o papel de prefeito. E ele foi o primeiro dono da Florença. Depois a Florença ficou para o filho dele, depois ele faleceu, ficou para a viúva casou com um médico, enfim, a história continuou e como continua, atravessou o Império Brasileiro, atravessou pós-Império, né, e está até hoje na República, né, mas ela passa do século XIX, XX e XXI. Né, e a curiosidade das pessoas com a arquitetura histórica, né, e aquela se preservou durante esses anos. Esses anos todos, porque ela nunca teve abandonada. As famílias sempre residiram na fazenda, né. E quando nós compramos, a paixão pela história é muito grande, aí nós fizemos um projeto
toda hora batia alguém na porta, né? E é caro manter uma fazenda dessa, é muito caro. Então, nós regularizamos um horário de visitação guiada para poder realmente oferecer como produto turístico histórico arquitetônico, né? De visitação guiada naquela época. E eu tinha um sonho, plantar café, que já não tinha mais café, né? Tem uma mata lá que a gente preserva, né? Uma reserva, né? E no meio dessa mata tem pé de café. Porque o café, as aves, né? Principalmente o jacu, ele come o grão do café quando está maduro, e depois sai nas fezes dele e nasce pé de café, né? Então tem café lá na mata. Falando que um dos cafés mais caros do mundo é lá na Colômbia, que tem um passarinho que come e o pessoal colhe, não é? Tem uma história gato dessa aí, selvagem, né? Na Indonésia. Tem um gato selvagem na Indonésia que ele também come o grão de café, né? E é um dos cafés mais caros do mundo. Olha né? só. Café de fezes, né? Copo na hora. Beleza, é apreciado. É uma iguaria, né? Mas... e tem o jacu, né? Que é uma ave que tem aqui na América do Sul e teve extinção na nossa região e voltou. Hoje é o que mais tem jacu aí. Eu ia né? falar Tem isso, bastante. hoje em dia. E só olha uma galinha meio pretinha assim, já fala, é filho de jacu, você e o jacu, ele gosta de comer o grão do café maduro. Então, E é um café caríssimo Requintado, também. Né? requintado. Eu não tenho essa colheita, porque o jacu come o café, vai para o trato digestivo dele, né? E ele espelha o grão inteiro. Ele come, vamos dizer, aquela parte daquela geleiazinha que fica em volta do grão, e ele espelha e vai nascendo pé de café também, né? por causa disso que tinha pé de café na reserva do senhor, na então. mata, na mata lá, né? Porque eles ficam muito se escondendo na mata, né? Não é produtivo porque fica muito fechado, né? E o café precisa de ter sombra, mas precisa ter insolação também. No meio da mata não bate sol, então o pé cresce, mas não é produtivo, né? Mas eu não produzo café das fezes do jacu, porque não vou prender o bicho, nem pode também, teria que tirar a licença em IBAMA, teria que ter cativeiro. Não, eu tenho café de produção de qualidade. Nosso café foi reinserido plantio com um projeto do Sebrae. Em 2015, o Sebrae nos procurou para fazer um projeto de reintrodução de café na região. Alô, Sebrae, hein? Alô, hein? Alô, Sebrae. Esse foi um projeto muito legal do Sebrae. Parabéns pela iniciativa aí. Porque o Sebrae, ele tenta sempre fomentar o turismo, tem um segmento de turismo, gastronomia, enfim. E fomos procurados, eu só não, fui procurado juntamente com outros proprietários rurais e abraçamos porque achamos interessante. O Sebrae não põe dinheiro, nem deveria, nem poderia colocar na propriedade. Ele ofereceu o projeto, né? Sim. E assistimos às consultorias que foram nos dadas. Até então, eu tomava café, mas não sabia nem café de qualidade, como que era. Eu não conhecia isso. Eu era viciado em café. O costume brasileiro mesmo. Brasileiro. Eu não tinha essa identificação do café bom, do café ruim. Mas sempre teve o sonho de plantar café. Sim, sempre é uma teve. Paixão paixão inexplicável, tá? Porque a gente não sabe porque atrai muita gente plantar café. Eu não sei porquê, mas café é uma coisa assim meio mágica, né? A gente tem um exemplo lá, o pai da Ju, ele é proprietário rural, tem lá fazendo tudo, mas ele não deixa de ter o pezinho de café dele lá e fazer o café dele. Legal. Lá em Rio das Flores, Taboas. Legal, Ele tem o pezinho lá que pega a sombra não sei que horas, que é a melhor área de sol, pegar e tal. Legal. Faz a torra. Faz a torra, é legal. Muito legal. É muito legal. É uma alquimia, né? É uma realmente alquimia. isso daí. Então aí a gente tinha vontade de plantar café para resgatar a história da agronomia no Brasil, na região do Vale, né? Que a agronomia nossa foi calcada em cima da cafeicultura, né? E a casa, nós temos a modalidade de visitação guiada, a Casa 7, que é um produto turístico, e o nome Vale do Café. Aí o turista vem, aí ele te pergunta, né? Eu estou no Vale do Café. O café. E aí, cadê o café? Me vê 3 pulmões aí, sei lá, né? Outra marca lá. Aí a gente explicava, nós somos detentores da história, fomos, enfim, mas café mesmo está em extinção e tal. E era um sonho no Sebrae. Com esse projeto, aí nós nos aderimos ao projeto, entramos numa fase de assistir às palestras, né?
explicando que nós nunca mais teríamos um café em larga escala. Nós teríamos um café de qualidade. Por que não em larga escala? Porque a nossa região é montanhosa. Não permite uma mecanização, como outras regiões de Minas, que tem assim, Minas, que são muito planas, que a máquina entra e consegue ter uma produtividade muito grande. Mas, na qualidade, nós poderíamos ter cafés de qualidade. Plantamos em 2017, em 2019 entramos no concurso, fomos o primeiro lugar do estado do Rio. E dali nós entramos em vários concursos, tiramos o concurso nacional, fomos o 15º melhor café do Brasil. Olha no só. concurso muito sério o concurso. Sim. Mas, sério que eu digo, em todos os aspectos, né? E o 15º do Brasil. Eu acho que qualidade. é o maior produtor de café do Brasil. O Brasil Tá entre os é maiores. o maior produtor de café, então, disparado. o 15º do maior produtor, então não é qualquer um. Né? 15º tem qualidade, não em quantidade, né? É um concurso que tem na SIC, Semana Internacional do Café, que é em Belo Horizonte, né? Que teve agora no passado. Teve agora, novo, teve em novembro. Uhum. E conseguimos esse título de 15º. Teve um outro concurso, chamado concurso da ABIC, da Associação Brasileira da Indústria de Café, que nós fomos o 8º do Brasil. Olha só. Também. Então, eu me lembro que a gente chegou aí eu não sei se era da ABIC, mas a gente foi em um concurso na Florença também, né? Que aquele foi da ASCARG, Associação dos Cafeicultores do Estado do Rio. Sim. Porque o Estado do Rio hoje, você olha o mapa do Estado do Rio, os maiores produtores dentro do Estado do Rio, as regiões maiores produtores, você tem Varriçá e Porciúncula. Elas têm a maior quantidade de café plantado. Você tem a região serrana, que é Bom Jardim e Duas Barras. Não é Bom Jardim aqui em Minas, Bom Jardim e Duas Barras. Sim. E o Vale do Café, que já foi um grande produtor, já quase não tinha café, 1% só do café. Mas as pessoas não tinham noção. Por quê? O que acontece? É como a uva. O terroir, muita gente atribui a terra. Não é a terra entra nisso também, tipo de solo que nós temos. Mas entra o clima em geral. Temperatura, grau de umidade. Por exemplo, Petrópolis é um lugar belíssimo, fantástico também, mas para o café ali é muito úmido. Então seria um problema na época da seca do café. Entendeu? Já o Vale aqui, essa região dos nossos municípios, quando chega na época de maio, junho, julho, especialmente, não chove, nós temos não chove, e não temos umidade. Você vê que o clima é mais seco, que é altamente favorável durante a colheita do café. Então temos um vinho chegando aí, o senhor está pesquisando uva também, então parece que tem vinho aí, então. Agora, em 2013, já estão encomendados, né? Porque nós vamos implantar a vinícola. O nome, eu não sei ainda se vai ser Florença ou Firenze, a gente está escolhendo, né? Uau. Já fica o spoiler aí pra galera. O senhor abre para consulta pública para ver qual vai ser mais aceito, né? Legal, vamos votar, né? Vamos votar. Se tiver numa rede social, a gente vai fazer alguma coisa aí, tamo aí. Nós vamos implantar a vinícola, já tem um consultor que já veio, já selecionou a área, escolheu a área, já foi análise de solo para fazer as devidas correções, né? Que nós vamos plantar em outubro de 2013. Mas a encomenda 23. das mudas... 2023 já passou, 2023. Mas a muda já está encomendada, você tem que encomendar com um ano de antecedência, senão você não consegue comprar muda. Elas vêm do Rio Grande do Sul. Caramba! São plantadores que fazem as mudas para poder vir para cá, né? Esse projeto, na verdade, a região do sul de Minas já vem implantando vinícolas com muito sucesso, né? Chegou em Areal, aqui perto de Petrópolis, e muito estimulada. Eu não conheço o prefeito, mas o prefeito de Areal está estimulando muito o plantio de uva lá, né? Olha. E eu tenho amigos que são cafeicultores lá em São José do Vale do Rio Preto, que fica perto de Areal, que implantaram já a vinícola em 2019. Eles têm café e uva também. O clima, então, ele é condizente ali, é parecido? Das duas culturas. De Areal para aqui Valença vai ter queijo, café e vinho.
Fechou. Não sai mais Queijos e daqui, vinhos, gente. aí queijos e vinhos e café agora, né? É Vai ser, verdade. vamos mudar agora. Nós vamos plantar Cabernet Sauvignon, Pô. a Syrah e... É a predileta, Cabernet. Deixa eu ver aqui o nome. Acho que era o branco também, não é? Ah, planta uma Malbec aí pra Tem gente. o... Como é que é o nome? Deixa eu ver aqui que eu tenho... Deixa eu procurar aqui. Mauro, que é o consultor, né? O engenheiro agrônomo. Syrah, Merlot, Carmenet. São 3 tipos de uva que nós vamos plantar, né? Vai ter o tinto e o branco, né? Uva. É muito legal, porque é outra paixão, né? Eu sou descendente de português, italiano e negro. Eu tenho sou um verdadeiro brasileiro, né? Essa miscigenação, né? Uma avó negra, uma avó italiana, um avô português. Eu digo verdadeiro brasileiro, que eu digo em termos de brasileiro raiz, né? Essa miscigenação maravilhosa, né? Que deu um povo maravilhoso. E, Syrah, Sauvignon Blanc e Cabernet Franc. São os 3 tipos de uvas que nós vamos plantar. E vai ser em outubro o cultivo, né? Então, acredito que 2023, 2025, 2026 já está produzindo vinho. Já tem a primeira É safra rápido, aí. Legal. 2026 com certeza. Teremos no Empório Rural. Com certeza. Ô, doutor Paulo, 24 anos atrás, quando o senhor decidiu fazer essa virada de chave, de adquirir a Fazenda Florença, como que foi essa, o Léo até usa o termo, né, de pivotar, né? Você deu essa girada de sair de Niterói para cá, já era um sonho seu de vir para o interior? Como que foi essa adaptação sua? Teve alguma coisa que... Mano, tem que sair. Agora. Não, já era um sonho antigo. Né? O que acontece? Eu, quando criança, eu morei em bairro de São Cristóvão, Sim. em apartamento, ao lado da Quinta da Boa Vista. Quinta da Boa Vista, onde tem o palácio, que foi palácio do imperador Dom Pedro I, Dom Pedro II, e de Dom João VI, o avô de Dom Pedro II. Né? Eu morava em apartamento e a minha juventude, a gente ia brincar no Parque da Quinta da Boa Vista. E a gente sempre ia ao museu, sempre tinha alguma festividade, uma atividade. Eu apaixonei por história. Então, sou apaixonado por história do Brasil. Tá, a importância do que a gente faz na infância, né? Isso é reflexo do que acontece lá na frente Muito com a gente, legal, né? E sempre gostei de interior. Vida rural sempre me atraiu. A minha esposa é de Santo Antônio de Pádua. Nascida lá em Talcara, mas sempre morou na juventude em Pádua. Depois ela foi para a faculdade de Niterói, foi ser minha colega de turma, nós começamos a namorar. Eu poderia ter ido para Pádua, meu sogro tinha uma propriedade rural lá, mas lá não eu sempre pensei num lugar turístico também. E lá não é um lugar turístico, é um lugar fantástico, Pádua é um lugar muito legal, mas lá não é um eixo turístico, né? E por que do turismo? Eu até dei uma entrevista a Leda Nagli no antigo Sem Censura, né? Existe esse vídeo muito legal. Lenda excepcional, cara. Que a Leda me perguntou, Paulo Roberto, e essa história, por que você foi e tal? Eu falei, olha, eu sou um elo de ligação do século XIX, XX e XXI. Como assim? Eu nasci em 1950. Então, eu com 8 anos de idade, 1958, eu conheci pessoas que nasceram no século XIX, incluindo meus avós. Certidão dos meus avós, 1897, 1898. E a minha bisavó, que eu conheci, ela é de 1878. Então, a minha bisavó, quando veio de Portugal, veio com 10 anos de idade. Ela assistiu à missa campal em homenagem, né, à assinatura da Lei Áurea, que foi no Campo São Cristóvão. 10 anos depois. Em 1888, ela nasceu em 78, mas veio para o Brasil com 10 anos, chegou no Brasil e assistiu aquela missa campal. E ela me contou a história, né? Eu fiquei já impressionado, né? A minha avó viu a Princesa Isabel de perto, né? Para uma criança que já gostava de história, imagina. Né? Não, e o meu avô, ele tinha uma carpintaria. Legal. E nós morávamos num terreno comprido, nossa casa
ela era na frente, no meio tinha carpintaria e a casa do meu avô nos fundos. E ele tinha várias pessoas que trabalhavam com ele, que eram pessoas oriundas daquele período da escravidão, porque eu era garoto, eu via aquelas pessoas que tinham 70, 80 anos trabalhando em carpintaria e marcenaria com meu avô. E muitos eram daquele período, eram afrodescendentes, né? Pessoas que... Ou filhos, ou até realmente... Sim, nasceram pessoas nasceram com exatamente. Você vê, em 1858, faz a conta. Né? Uma pessoa que tivesse 80 anos. E aí, quantos anos ela nasceu? Na época da escravidão ainda. Né? Aquele período finalzinho. Muitos eram filhos de pessoas escravizadas que viviam... como a Clementina Jesus. Clementina Jesus, nós fizemos uma peça teatral lá na Florença, homenageando a Clementina. Clementina é valenciana, né? Ela fantástica, né? Clementina foi uma figura que Valença tem que render muitas homenagens, né? Sim. Por causa da Clementina, nós temos hoje a cultura africana, né? Nós temos várias atividades culturais, graças a ela, porque Clementina, na pesquisa que nós fizemos, a avó dela tinha sido pessoa escravizada, e a avó dela era viva, ela conheceu a Clementina, se não me engano, em 1910, eu não tenho certeza não. Ou em 1910 ela foi para o Rio, ela foi para lá com acho que 8 ou 10 anos de idade, eu só não estou lembrando das datas. Mas a avó dela e a mãe dela cantavam aquelas músicas de senzala. Clementina foi descoberta aos 60 e poucos anos de idade. Verdade. Ela foi descoberta já, uma senhora já idosa, não era nenhuma jovem, né? Ainda mais naquela época. E ela foi descoberta num bar lá na Glória, né? Que tinha aquela roda de samba. As né? rodas de samba antigas. E ela lá cantando, aquilo ela fazia por diversão. Né? Sim, e ela cantando, ela foi descoberta pelos intelectuais do Rio de Janeiro e foi uma pessoa fantástica, né? Clementina, a pesquisa é muito legal. Só que é tanta coisa que a gente faz de teatro, de arte, né? Que aí... Vamos chegar lá nas atrações que o senhor tem lá na Fazenda, né? Mas como que a Fazenda chegou? Como ela se apresentou para o senhor? O senhor estava à procura? Caiu no colo? Aí tem uma coisa interessante. Caiu no colo. Como? Eu estava procurando na região, né? Uma propriedade na região. Eu era dentista, tinha minhas limitações orçamentárias. Eu tinha vendido um imóvel, queria comprar uma propriedade. E tinha um corretor, o Francisco, que até hoje é corretor de fazendas, e eu saía com ele mora em Nova Iguaçu, eu vinha de Niterói, pegava o Francisco ali, subia para ver alguma fazenda que coubesse no meu bolso. Né? Sim. Só tinha uma coisa, eu queria uma fazenda com arquitetura do século XIX, por causa da história, né? E eu subia, eu estava indo a Rio das Flores ver uma fazenda. Aí o Francisco perguntou, você se incomoda a gente passar por conservatória, porque eu tenho que devolver um documento lá para um senhor, e eu tenho que passar por lá, e estava no meu carro, não, passo por lá, tal, o estado era de terra. Aí subimos, Piabas, conservatório. Quando nós chegamos na Florença, eu sentei na varanda, porque ele era na fazenda já? Já, para ele devolver um documento para o proprietário, porque o proprietário tinha colocado à venda, mas o Francisco tinha alguma coisa lá de documentação que tinha que entregar para esse senhor. E eu sentado, e houve uma conversa entre eles ali na minha frente, não, porque você trouxe fulano, mas o fulano não fez a proposta, o Francisco falou para ele, não, ele fez, mas o senhor não aceitou o preço e tal. Aí ele falou, não, mas eu vendo. Qual é o preço que ele falou? Ele falou X. Pum, pegou. Aí eu falei, o senhor vende por esse preço? Eu compro. Esse preço eu compro. Porque eu tinha um projeto turístico e de hospedagem. E a Florença, ela está praticamente dentro de conservatório. Nós estamos a 2.500 metros do centro de conservatório. É muito perto. Facilidade. E eu me apaixonei pela arquitetura da fazenda. É lindíssimo. E ele queria vender e eu queria comprar. Né? E por que eu queria comprar uma fazenda? Eu tinha uma história de vida que eu também contei para a Leda, do seguinte. Vamos caçar essa entrevista aí. Aí no final desse episódio, viu? Se vocês não tiverem, eu tenho lá na fazenda, eu mando vídeo. A gente bota um link aqui, o pessoal já correu para lá. A Leda assiste a gente, lógico. Leda, um beijo. Leda Nag, fantástica, né? Muito bom. E isso foi lá no antigo Sem Censura, né?
Uhum. Eu fui fazer odontologia. O jovem, ele não tem essa experiência dos mais velhos, ele não raciocina tanto quanto os mais velhos. Obviamente, em relação, que eu digo, à amplitude do que pode acontecer no futuro dele, né? Sim. Que é a característica do jovem mesmo. Ele vai amadurecendo, ele vai... E o que acontece? Quando eu estava formando odontologia, a minha mãe, ela estava com 50 anos de idade, e a minha mãe apareceu com um tremor nas mãos. Aí foi diagnosticado como Parkinson. Uhum. Aí eu falei, caramba, minha mãe, como se fosse dentista, não poderia trabalhar como dentista, né? Aí eu me lembrei que o meu avô estava vivo na época ainda, né? Que ele também tinha Parkinson. Eu nunca me liguei nisso. Falei, caramba, eu dentista, se eu tiver Parkinson na idade deles, eu vou ter que trabalhar, como é que eu vou fazer, né? Aí eu pensei, desde o dia que eu formei, em ter uma outra atividade no futuro, né, que eu pudesse continuar trabalhando sem depender das minhas mãos. Aquilo não interferiu em nada na vida da minha mãe foi longeva, morreu com quase 90 anos, não passou daquele tremor. O meu avô também, todos tiveram uma vida muito legal. O Parkinson não atrapalhou porque eles não eram dentistas. Como dentista não poderia tremer, né? Então, e eu, graças a Deus, não tenho Parkinson, mas queria uma atividade outra que eu pudesse administrar sem ser com as mãos. Daí a busca para ter algum empreendimento na qual a administração pudesse ser feita sem depender de eu tremer ou não. Ser né? manufaturado, assim, né? Exatamente, dentista manual. Não pode, né? Então, estou com 72 anos, não tem nenhum tremor, né? É muito então, café, o café de qualidade. Café de qualidade, com certeza. Deixa a gente relax, tranquilo. Então, esse foi o motivo de eu também querer vir para o interior, ter alguma... eu não me via tendo uma atividade assim, tipo, vou abrir uma sapataria. Não, eu não ia ficar dentro de uma sapataria. Eu digo sapataria porque eu tinha um tio que tinha sapataria. Tá. Né? Por isso que eu dei o exemplo da sapataria. Legal, mas eu que não tinha aquele espírito. Sim, é o perfil, cada um. O meu perfil é de ficar ao ar livre também. Né? Uhum. Como dentista, eu fui muito bem sucedido na minha vida. Adorei minha profissão, mas a profissão do dentista ela é solitária. Porque você fica num espaço fechado, né? Quase que seu dia inteiro. O médico ele tem uma vantagem. O médico normalmente sai, vai para o hospital, vai para a clínica. O dentista não, ele vai para o consultório e fica ali o dia inteiro. Né? É verdade. Então é a atividade que é muito mais fechada, né? Em termos de espaço físico, né? Interessante, o molecada que já está pensando em ser dentista aí, ou médico, outra coisa, já vai pegando os insights aí. Não, mas você tem que... Não, baita insight de realmente resolver a dificuldade que aconteceu na família e já pensar numa profissão paralela, vamos dizer assim, né? Desde cedo, pô. Cara, eu acho muito difícil alguém pensar isso hoje. Né? Lá atrás, desde meus 21, 22 anos eu já estava pensando nisso, né? Não tive o Parkinson, graças a Deus, e desenvolvi minha atividade dentro da minha profissão que eu escolhi, que eu gostava muito, e saí da minha profissão, quer dizer, quando eu resolvi aposentar, trabalhei quase 40 anos na odontologia, aposentei com uma tranquilidade que eu digo do dever cumprido, né? Fui muito bem sucedido na minha vida profissional, amigos que eu fiz como clientes, até hoje são meus amigos, né? E mudei, e saí no auge da profissão. Que bom. Não saí por nenhum motivo de frustração, né? E abracei a hotelaria, que aí, como eu te falei, eu vou fazer um hotel fazenda, que é no meio rural. Né? Eu não pensaria também num hotel urbano. Eu não me via num hotel no meio de uma cidade, entendeu? Adoro o verde, adoro a vida rural, né? Conciliou as duas coisas. As duas coisas. Quando o senhor adquiriu a fazenda, ela exercia alguma atividade ou eles só viviam? De leite. Só leite. Porque Valença, quando o período do café chegou ao final, a história é longa, se for contar aqui a gente vai ficar até amanhã. Né? Mas o café entrou em extinção, foi um cultivo errado, o solo muito que foi degradando e tal. Mas a Valença teve a atividade industrial, que foi a fábrica de tecelagem, que deixou um registro fantástico para a Valença, a indústria têxtil, né? Uma coisa que no turismo tem que ser aproveitada. Com certeza. É só fazer a pesquisa dos donos dessas fábricas de tecelagem, 1910, 1915.
cada fábrica daquela tem uma história familiar. A imigração, de onde ele veio, como ele começou, né? E a fachada das nossas fábricas são lindas, né? Elas estão desativadas, algumas se transformaram, né? Agora o mercado, né? Mercado, né? Ele, abriu ali agora. A gente foi lá esses dias e ele manteve a história exposta, né? Isso foi muito legal. Ele até tirou foto e tal. As fotografias. Cara, o tijolo da época ele deixou exposto, da construção muito original, legal, muito legal. Então, é isso que tem essa evolução. O patrimônio tem que ter utilidade. Né? E Valença tem essa arquitetura muito bonita das indústrias, né? Do início do século, que tem uma influência do neoclássico, né? E isso é muito bom para aproveitar para o turismo. Pegar um bom historiador como Antônio Carlos, professor Antônio Carlos, professor Adriano Novaes, fazer a pesquisa das famílias, do que aconteceu na tecelagem. Isso daí eu fui na Inglaterra, numa atividade há uns anos atrás, turística, que nós fazíamos turismo exatamente no turismo industrial. Né? Você vê na França, o Museu d'Orsay foi feito numa gare de trem. Desativaram e hoje é um dos museus mais importantes que tem na capital francesa. E Valença tem essa vocação. Nós temos um casarão aqui, que é uma relíquia que nenhuma outra cidade do Vale tem. É um casarão que ainda está em pé, que vai cair se não tomar cuidado. Aquele do Jardim de Cima? Não. O endereço, eu sei lá, vou sempre lá. É a casa que Dom Pedro I almoçou com o padre em 1824. Eu acho que acontece isso. Olha, se a história for bem contada, cara, muda tudo. Muda porque a verdade é outra, né? Olha só. É uma questão muito complicada hoje em dia. A gente realmente... porque tem muita gente, igual o senhor comentou, que está armada. Armado, porque ouviu uma história que não é verdade, mas impregnou. E não consegue escutar, nem que seja só para reflexão, um outro lado, né? Eu estava em Portugal em 2019. Aí um amigo meu perguntou se eu podia dar uma palestra para um grupo de alunos dele lá em Portugal, de portugueses. Né? Não trouxe material, mas falo para eles alguma coisa. Aí reunimos, aí eles vieram com um papel. Se eu poderia assinar em apoio a demolir a Torre de Belém. A Torre de Belém fica em Lisboa, que é um farol para localizar navio e tal. Aí eu perguntei para eles, né? Mas demolir por quê? Não, porque representa o colonialismo de Portugal sobre as colônias. Olha, eu não vejo motivo para demolir, né? Um prédio histórico, né? Faz o seguinte, coloca um documento, então, propõe demolir o Coliseu de Roma, a Muralha da China, a Pirâmide do Egito, que é assim, demolir tudo, vai acabar com tudo. Sempre vai ter um lado negativo daquilo ali. Não, tudo. Eu falei, cara, você acha que o chinês construiu lá a Muralha da China com o quê? Escravizava o próprio chinês, né? Regiões que não escravizavam o outro. Na Europa foi a mesma coisa. Né? Tem toda a questão que você não pode apagar a história, não gente. Não apagar a história, ela existiu. Existiu. Não, saiu de lá feliz da vida que não vão mais demolir. Não vão pedir mais para demolir. A Torre de Belém, né? Eu falei, caramba, não é só isso não, pouca gente sabe. A Igreja Católica, até 1870, ela era detentora de um número gigantesco de escravidão, de escravos, pessoas escravizadas. Ela era a Igreja Católica altamente escravocrata. E ela achava que ela catequizando aquelas pessoas, tanto as pessoas escravizadas quanto os índios, né, que ia livrá-los do demônio que eles tinham no corpo. Olha a loucura, a narrativa que eles usavam. Era o que na época estava em voga, né? Então mas você tem que enxergar a história pela ótica daquele período. E com certeza eles estudaram a história para poder melhorar. Aprenderam o conteúdo do passado, né? Porque conservaram o que aconteceu no passado, para poder realmente aprimorar para o futuro e tal, e ter uma consciência do que está acontecendo. Claro, se você esconder, você esquece o que aconteceu e aí faz de novo. Não pode. E tem um escritor que escreveu um livro que ele mostra por documento a documentação dessas pessoas escravizadas que pertenciam à igreja. Não é história de contada, não. Está documentado. Está documentado. Caramba. E quais as histórias que o senhor conta lá na Florença? Nós contamos a história real da fazenda, né, que ela pertenceu primeiramente ao comendador Anastácio Leite Ribeiro, que depois... Essas histórias teatral,
O senhor vestido de barão? Não. Essa história, nós temos uma historiadora, Uhum. a Eliane, ela era professora, mas fazia a recreação Sim. das crianças, dos hóspedes, né? Uhum. Mas ela é professora de primeiro grau, mas não era ligada em história. E na época Alfabetização, eu né? apresentava a história, mas com roupa normal, explicando sobre o fundador da fazenda e tal. Ela se encantou com a história e com a arquitetura. Ela começou a ajudar a gente a fazer a visitação. Uhum. Ela veio estudar história aqui em Valença, que ainda tinha o curso de história na Fundação Dom André Arco Verde. Existia o curso de história. Sim. Ela veio ser aluna do professor Antônio Carlos, da Adriana Novaes, Rogério Tijader, né? Foi ser aluna deles aqui. E foi porque a fazenda ela foi crescendo de atividades, né? Tanto turísticas quanto de hospedagem. Eu não tinha como eu ficar fazendo tudo, né? Aí a Eliane passou a fazer. Eu faço também, mas quando ela não pode. Uhum. Então ela começou. Só que aí, como nós já estávamos fazendo teatro, começamos há 14 anos atrás, ela tem a roupa, uma roupa de pesquisada, roupa de época, de uma fazendeira da época, e ela incorpora, né, no teatro, nessa peça teatral, a Dona Carolina, que foi uma das proprietárias da fazenda. E hoje, quando ela recebe turista, ela põe a roupa dessa fazendeira, né? Não uma roupa de festa, uma roupa do dia a dia de uma fazendeira. E ela conta a história da fazenda, né? Eu fico muito no cafezal, porque tem uma parte técnica de torra do café que a gente dá, que não é do historiador, já é do apaixonado por café, né? Coisa técnica, né? A gente faz um takezinho aqui, mostra um vídeo que o senhor mandou pra gente, o senhor mostrando realmente a cafeteria ali, que tá meio imersa no cafezal. A gente pega agora um pouquinho esse vídeo aí, pra explicar um pouco o que o senhor tá falando. O pessoal aqui na Fazenda Florença, né? Hoje é o maior cafezal de toda a região aqui do Vale do Café, né? Conservatório aqui em Valença, tem aqui a Fazenda Florença e tem também o sítio Serra Verde, né? Que é do Danilo Gama, que também planta café. Aqui são as ruas do cafezal, né? Café da Florença está carregadíssimo, né? Nosso café é sustentável, não usamos Roundup, que é o glifosato, né? Aqui os hóspedes não têm agrotóxico, né? Então, nós abrimos o horário de visitação, as pessoas podem se inteirar quem está hospedado é gratuito. Quem está em outros hotéis e pousadas, essa visitação guiada ela tem um custo e a pessoa leva um pacote de café 250 gramas, né? Mas ele tem uma palestra sobre tudo do café e como que ele foi introduzido aqui na região. Que é o verdadeiro turismo de experiência, né? O indivíduo vem, tem a experiência no meio do cafezal aqui e vê de onde sai o café que ele compra, né? E tem a cafeteria que ele degusta os cafés, né? Então, aí nós temos esse produto. Os saraus começaram há 14 anos atrás, né? Peças teatrais escritas baseada na história real, né? Do que aconteceu. E tem outras histórias até que são correlatas, né? Por exemplo, Dom Pedro II esteve aqui em Valença em 1883, se eu não me engano, teve outra época também. Nós falamos sobre personagens que passaram por aqui. Ó. Teve um pianista famoso chamado Gottschalk. Esse pianista, ele era americano, e ele fez um hino, o hino nacional, chama Triunfal Hino Nacional Brasileiro, que ele fez esse hino pensando no dia que a princesa Isabel fosse alçada a imperatriz do Brasil, que tocasse esse hino. É uma versão do hino nacional brasileiro, lindíssima, lindíssima, procura no YouTube que você vai achar. Né? E esse pianista esteve aqui na Fazenda Vista Alegre. Caramba. Ficou hospedado aqui na fazenda, que era do Visconde Pimentel, tocou em Valença, onde há o cinema, lá naquela praça lá de cima, não foi cinema, agora é teatro, né? Não me lembro. Fica no fundo, assim, perto da Caixa Econômica, no Jardim de Cima. É cinema ainda. É o cinema. Ali foi um teatro.
Caramba. Um teatro desde a época do Império. E era fantástica a fachada dele. O Adriano deve ter a imagem dele. E o Gottschalk se apresentou ali também. Caramba. Aí depois, você vê depois o Gottschalk foi para o Rio de Janeiro. Aí ele pegou febre amarela. Aí ele foi cuidado por um médico. Aí é que o Vale e as suas implicações e suas redes de relacionamento. O Gottschalk esteve aqui, foi curado inicialmente de febre amarela por um médico lá no Rio de Janeiro, um médico negro. Isso, a República, as pessoas estão mostrando, o escravizado, sim, rendemos homenagem, temos o maior respeito, essa história, nós rendemos homenagem a essas pessoas, né, foram arrancadas do seio da sua família na África, foram escravizadas, né, isso tudo a gente rende homenagem, mas você tem que mostrar também os valores, os intelectuais do século XIX, que não foram discriminados, não. Então eu vou contar uma história para vocês de Valença, de um grande personagem de Valença, que foi o Marquês de Baipendi, dono da fazenda Santa Mônica, que o Duque de Caxias foi morrer anos depois nessa fazenda. O Marquês de Baipendi, que era o dono da Santa Mônica, foi ministro do Império de Dom Pedro I. Olha só a importância de Valença na história do Brasil. Ele foi um dos signatários da primeira Constituição do Brasil, em 1824. Vocês todos ouviram agora, durante as comemorações, né, dos 200 anos da independência do Brasil, né, e que veio o coração de Dom Pedro, Sim. lá de Portugal. Sim. Né, veio para o Brasil. Quem assistiu o Dom Pedro I na enfermidade dele? Um médico brasileiro. O que tem a ver Valença com isso? O Marquês de Baipendi, em 1824, morava na Lapa. O Brasil já estava independente. A Marquesa de Santos, que foi uma das namoradas de Dom Pedro, também morava na Rua da Lapa, lá no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro. A Rua da Lapa, as casas terminavam no Morro de Santa Teresa, porque aqui tudo era mato, né? O Marquês, que era dono da Fazenda Santa Mônica, tinha uma casa lá, porque ele era um ministro de Dom Pedro I. Ali o network da época era tudo ali na Lapa, né? E ele estava jogando carta na casa dele, estava jogando carta. O padre lá, um padre importante lá no Rio de Janeiro, estava jogando carta com Dom Pedro, com o Marquês. Dom Pedro não tem nada a ver com a história ainda. O Marquês jogando carta. Chega uma pessoa e gritando, olha, Marquês, fulana, tem o nome dela que eu esqueci, foi picada por uma cobra. Foi picada por uma cobra. Naquela época, quase não se conhecia veneno, né? O padre diz, olha, tem um médico que mora aqui no Largo da Lapa, que ele veio da França, chama ele. O Marquês mandou chamar, esse médico chegou e curou a moça da picada de cobra. Ele conhecia muita química, né? Uhum. Era um médico negro que tinha estudado medicina em Coimbra e fez doutorado na França. Coimbra, Portugal. Portugal. Fez medicina em Coimbra e pós-graduação em Portugal. O médico chega, cura a pessoa escravizada que trabalhava na casa do Marquês de Baipendi, que era aqui de Valença, que trabalhava com Dom Pedro I. A Marquesa de Santos morava na mesma rua e o médico dela tinha morrido. Então ela pega esse médico e convida para ele ser médico dela. Sim. Dom Pedro namorava a Marquesa de Santos, ela indicou para ser o médico de Dom Pedro. Então ele que assistiu Dom Pedro, durante o período que Dom Pedro estava no Brasil. Dom Pedro, em 1831, vai para a França para poder formar um exército para combater o irmão dele que estava em Portugal como rei de Portugal, de uma forma déspota, mas estava. A história é longa, não vou entrar por isso. Dom Pedro combate o irmão dele. O médico brasileiro, que cuidou do veneno da cobra e tal, tinha ido com Dom Pedro para a França, porque quando Dom Pedro foi
para poder formar esse exército que tinha mercenários para depois ir para a Ilha dos Açores para poder ir para Portugal combater o irmão dele. E esse médico ficou acompanhando Dom Pedro, brasileiro, negro. Tinha discriminação no Império? Bom, nessa história em si, não. Não é só nessa, não. Uhum. Não é só nessa, não. Muitas histórias. Né? A República foi mais preconceituosa. As narrativas são... Tinha escravidão? Tinha. Era uma aberração? Era. Sim. Mas eu não... É uma história muito longa, né? Sim. Mas se o indivíduo fosse discriminasse, ele não teria um médico assistindo, viajando com ele. A questão é que a gente aprende só um lado, né? Só uma versão né? que a gente escuta. A gente Então, nunca teve acesso a... Nunca teve acesso. O José Bonifácio já falava, né? A escravidão tem que ser extinguida. E Dom Pedro também concordava. Mas por problemas dos barões de café daqui, principalmente. Né? Principalmente economicamente, né? Para a época que acho que mais pegava. Então é muito legal. A história do café do Vale, né? Eles não queriam. E o Vale tem grandes personagens, né? Inclusive da cafeicultura. Porque o Marquês era cafeicultor aqui. Olha só. Palestra tem uma importância no cenário nacional incrível. Nós não podemos perder essa história, entendeu? Mas como a gente pode reviver essa história? Porque hoje em dia nas escolas não se aprende isso. Na minha época, eu já sou um pouquinho mais velha, não aprendi. Hoje em dia não aprende isso. Olha só, existe um trabalho de formiguinha de várias pessoas, né, desconstruindo a narrativa, só a narrativa de um lado. Né? Nós estamos colocando a história verdadeira com documentação. Sim. Não ter narrativa, né? É contar a história com os documentos que existem na época. Imparcial, né? As interpretações, cada um tem a sua. Mas contar a história do jeito que ela foi, que eu acho que é o mais importante, que talvez não aconteça hoje em dia. Documento. Né? Nós estamos falando de documento. Exatamente. A vinda de Dom Pedro a Valença está documentada. Sim. O Adriano Novaes tem uma cópia do documento. Sim. Dos anais do Império falando da vinda dele aqui. O coração. Quem tira o coração? Quando Dom Pedro morre, esse médico brasileiro faz autópsia e tira o coração a pedido de Dom Pedro, que ele tinha deixado escrito, e deixa o coração no Porto, na cidade do Porto, num produto químico, né? E foi esse coração que veio para o Brasil agora. Para poder. Então, era a pessoa de confiança máxima dele. Sim. Né? E era preto. E vou contar uma que essa eu não queria contar, não, porque está dentro desse ciclo de palestra que eu estou preparando, né? Já deixa o spoiler pra galera aí. Vou deixar. Olha, gente, o furo. Olha só. Sistema de cota nas universidades. Sabe tema atual, polêmico, divide muito a galera, então vou te contar uma. Isso é só um pedacinho. Só um pedacinho. Dom João VI, que foi o príncipe regente de Portugal, que depois se torna rei do Reino Unido, Portugal, Algarve, Brasil. O Brasil já foi um reino unido ao Algarve e a Portugal. Né? Dom João VI frequentava a fazenda de Santa Cruz, ali no bairro de Santa Cruz, que hoje pertence ao Exército, que é onde era essa fazenda. Né? Tinha sido jesuíta. Dom João VI pega uma pessoa escravizada e manda matricular na Faculdade de Medicina. Existia a Faculdade de Medicina no Rio de Janeiro, que ele tinha criado, e ele manda, não, está na cota, vamos botar. Pegou um escravizado, e vai ser estudante de medicina, e botou para estudar medicina. Esse personagem sumiu na história, mas tem um documento que ele estudou medicina num sistema de cota, gratuitamente. Então, a minha teoria é que a cota começou em 1818. E essa... Está documentado. Essa e várias outras histórias, o senhor está preparando uma palestra. Tudo isso, realmente para passar para a população. O problema é o seguinte, todo mundo fala, né, e a gente faz, como eu falei, deferências e muito respeito, né, a questão da escravidão, que foi horrível. Você falou, né? Foi uma aberração. Uma aberração. Todo mundo mundial. E no Brasil também. Mas o que eu posso quase que provar é que, embora houvesse uma escravidão, a discriminação
era menor do que foi na República. Quantos estudantes, quantos médicos negros nós tivemos na República? Você podia contar nos dedos. E quantos médicos negros você teve no Império? Quantos advogados você teve? Isso está documentado. Documentado. Quantos advogados, quantos médicos, quantos escritores, poetas. Machado está aí. Machado no máximo, foi fantástico. E né? pouca gente relembra essa situação Machado, dele, né? Então é fantástica a nossa história. Né? E qual o objetivo das palestras que o senhor está montando? Que o negro tinha a mesma competência que os brancos. Porque existe uma teoria da eugenia na República que os negros tinham uma inteligência inferior. Uhum. E não tinha, lógico que não tinha. Nós estamos mostrando intelectuais, pessoas que formaram, né? Então a teoria da eugenia foi uma outra aberração. É uma teoria que tinha que branquear a população porque os negros eram pessoas que tinham uma inteligência inferior. Segundo essa teoria, né? Isso é uma teoria fascista, né? Sim. Com certeza. Não é questão da inteligência, mas da oportunidade também, né? Lógico. É uma oportunidade. Toda a questão social que envolve Isso a inteligência, todos esses temos. personagens, todos eles são documentados, né? São documentados com registro de época, né, dos feitos deles. E é para mostrar que o negro ele tinha a mesma inteligência, a mesma competência que qualquer outro povo de qualquer outra etnia, né? Branco, asiático, enfim. É questão de oportunidade. E muitos venceram as adversidades da vida. O preconceito foi menor. A questão é que a Olha que aberração. hoje em Tinha dia uma escravidão também... e tinha um preconceito menor. A princesa Isabel dançava quando ela dava festa na casa dela, no Palácio Guanabara, está documentado também, com o André Rebouças, que era um engenheiro que fez o túnel Rebouças, fez a estrada. André Antônio Rebouças, irmão dele, Você já andou em alguma coisa Rebouças na sua vida. Quem tá assistindo? construíram a estrada Curitiba-Paranaguá. Uma obra fantástica, está lá até hoje. Negros. E ela no Palácio Guanabara, né? Ele era convidado dela, amigo da família imperial. E tem uma história até que começa um baile, né? E ela percebeu que o pessoal ficou assim, essa aristocracia ficou meio assim olhando, um negro aqui e tal. Ela vai e tira ele o Conde D, dá a mão dela para ela dançar com o André Rebouças. Quebrar aquele gelo. E aí ficou todo mundo olhando. Imagina. Eu imagino. Uau. Né? Não, e outra coisa também. Aí tem a demonização do Conde D. Ele era arrogante, ele não falava. É que eu gosto de pesquisar, o que ninguém pesquisou ainda, e juntou esses fatos. Né? O Conde D ele era arrogante, ele não gostava de falar português, não, ele era surdo. Ele foi para a Guerra da Argélia, novo, pela França, né? E aquelas explosões de canhão, né? Ele ficou muito, não totalmente surdo, né? É um problema de quem é de artilharia até hoje. Aí ele vem para o Brasil, ele falava francês fluente, ela falava francês fluente, porque era a educação da época, né? Como que uma pessoa com a surdez avançada, embora jovem na época, né, vai conseguir aprender um outro idioma? Ele tinha que falar mal português mesmo. Ele não conseguiu. O som que chegava a ele... Não tinha sensação. Era outro. Olha só. Então não falaram, não, esse cara é arrogante, ele não pode ser o imperador consorte, que chama, se ela fosse imperatriz, né? Foi um dos motivos da discriminação ao Conde D, foi essa. Pô. Detalhes, né? Que às vezes desapercebidos contam alguém, outro tipo. será que ninguém pensou nisso? Porque o cara era sua, tá lá na Porque história. é mais fácil falar que ele era arrogante. Talvez. Ninguém. Talvez. Olha. E no sarau que acontece na fazenda... Nós reproduzimos isso tudo. É isso que eu ia perguntar. Essas histórias também acontecem lá. Quais são as principais? São vários, né? São vários. São Nós vários. temos 12 saraus do século XIX, do Império, e temos 2 na época da República já. Então são peças, 14 peças teatrais tem da música. época já.
Da época. Né? Não são coisas que foram reproduzidas no tempo de Não, hoje, não. nós reproduzimos agora fatos que ocorreram na época. Isso, E perfeito. nós vamos contando, né? A vinda de Dom Pedro, a vinda do Gottschalk, desse americano, como era a vida nas fazendas, como essa aristocracia se comportava, como eles viviam na corte. Você quer ver uma coisa interessantíssima? Eu não sei se vocês sabem, mas Valença já foi infinitamente maior do que é hoje, né? No mapa da região. Né? Uhum. Onde é Ipiabas e aonde é Barra do Piraí, até o leito do Rio Paraíba do Sul ali, Valença foi até ali. Aquilo ali pertencia a Valença. Rio das Flores pertencia a Valença. Eram freguesias. Quando veio a República, é que houve uma redivisão, diminuíram Valença, e aí fundaram o município de Barra do Piraí. Você tem o Rio Paraíba. Até a margem do rio aqui era Valença. Do outro lado, você tem o Rio Piraí, que entra dentro da cidade. Sim. Do lado esquerdo pertencia a Vassouras, do lado direito a Piraí. Então existia um entroncamento ferroviário em Barra do Piraí, mas não era um município. Entendeu? Foi criado na República. Rio das Flores também. O Visconde do Rio Preto tem aquele belíssimo casarão que é a escola, que eu esqueço o nome ali no Colégio Teodorico Fonseca. No Jardim de Cima. Acho que alguém estudou Porque lá. a Fazenda Paraíso era em Valença, hoje é Rio das Flores, mas era de Valença. Alberto Santos Dumont veio morar em Valença quando ele tinha 1 ano e 8 meses de idade. Ele foi batizado lá em Rio das Flores, não, né? Valença. Na época, Valença. Hoje Rio das Flores. É verdade. Quando você conta o fato que aconteceu naquela época, você tem que contar como era, né? Como era, É era verdade. Valença. Perfeito. Verdade. Tem a pia batismal lá. Perfeito. O professor Adriano Novaes tem uma cópia da certidão de nascimento. Entendeu? Então, Valença tem essa incrível, riqueza. E cultural. tudo isso, quem se hospeda lá no hotel do senhor consegue ter Falando, contato com essa história já tivemos toda. um sarau do Tem que colocar um 14 Santos bis lá Dumont. também, pô. Coloca um O 14 Adriano bis lá. Novaes fez o papel do Santos Dumont. Ah, é? Raspou a barba na época. Nossa, eu não imagino ele sem Chapeuzinho barba. típico, Ah, né? não Ficou me lembro dele perfeito, sem porque barba. o Adriano não tem a estatura muito alta, né? Aham. Ficou perfeito como Santos Dumont. Bigode, perfeito. Adriano, quero uma foto. Não É, imagino Adriano de sem jeito barba. algum. Pergunta a ele, vale a pena. Caramba, né? que legal. Aí nós temos um Fordinho, porque nós contamos, nosso sarau é 1927, desse sarau. Fordinho modelo A, só fala. O Ford Bigode. É? Não, Ford Bigode, 1927. Tá lá, Sim, sim. nós temos lá a Florença. Né? E nesse sarau, o Adriano era o Santos Dumont, em 1927. Olha só. Porque o Santos Dumont morre em 1930, se eu não me engano. Né? Morre no Guarujá. Né? Mas Bom em lugar. 1907. Ela gosta de lá. Então é muito legal, as histórias são muito legais. Né? Tudo E isso aconteceu olha, em Valença. Olha a riqueza Não sabia desse... nem metade. Metade sabia que senão minha mãe me bate. Ela é historiadora também, né? Doutor conhece. Então Mas- você tem coisas fantásticas em Valença. A cultura, isso tudo é narrado através da representação. Atualmente a gente não está fazendo o do Santos Dumont, não. Uhum. Não, o pessoal comenta aí, pede, aí a gente abre uma data. Eu tenho o João, que é o meu gerente lá, que ele faz o papel do Santos Dumont. Bom, é. Fechou. Pré-requisitos para trabalhar na Florença. Ser ator. Todo mundo trabalha, é sério. Você quer ver? Tem um carômetro ali. Você parece com uma case de... Beleza. Mas Tá contratado. Nós temos inúmeros funcionários que são da terra. Trabalhavam na lavoura, Legal. que hoje são garçons do hotel, né? E essas pessoas, vendo esse ambiente histórico, essa cultura sendo reproduzida através de teatro, eu falava para eles, olha, nós não somos o máximo, não. Nós somos apenas um pontinho, uma gota d'água no oceano. O mundo é muito maior. Conservatório não é o máximo, não. Uhum. Conservatório é um destino turístico legal, mas esse mundo é muito grande. Eles não tinham noção, nunca tinham saído de conservatório. Aluguei uma van, não foi um micro-ônibus, vamos para Petrópolis. Botei os funcionários envolvidos nessa parte histórica, passamos o dia em Petrópolis, fomos no Museu Imperial, almoçamos lá na Majórica, porque
A gente tem já a nossa gastronomia de fazenda. Não, vamos para uma churrascaria para vocês verem o outro lado da gastronomia e tal. Né? Depois levei no Rio de Janeiro, vamos lá foram no Palácio Imperial, foram no Museu Histórico Nacional, vão na Igreja de São Bento. De vez em quando eu levo eles no passeio histórico do Rio de Janeiro. Olha só. É oportunidade que você tem que dar às pessoas. Isso está trazendo uma experiência para eles e enriquecendo ainda mais o RH do senhor lá, né? Claro. Que é um pilar mais importante. É o maior prazer. Tem um funcionário lá que ele morava na Serra da Beleza, num sítio. Ele veio de Minas, ele não é da região, não, ele é de Minas. E ele foi morar na Serra da Beleza e alguém emprestou uma casa para ele. Era uma casa muito precária, que estava desabitada, e ele foi morar lá com a esposa dele. Aí eu fui convidar para ele trabalhar para mim. Já tem 19 anos, se não me engano. A casa muito precária. E ele muito trabalhador. Ele foi trabalhar na Florença, foi morar numa casa lá da Florença, uma casa muito legal que ele tem. Eu faço questão de proporcionar um ambiente salutar, limpo, higiênico, enfim. E mora lá desde então. Esse rapaz hoje ele tem um carro, tem uma moto, está construindo uma casa para ele. Progresso, né? Progresso. Os meus funcionários todos melhoraram de vida. Progresso. Todos. Não dei nada para ninguém, não. Deus Ajudei, financei. Dei oportunidade e financei. Assim, quer comprar um material de construção. E o senhor só deu oportunidade porque o cara merecia também. Claro. Né? Não foi Sim, só lógico. mão única, né? O senhor viu o potencial e sim. São meus amigos. Isso aí. São funcionários e amigos. Né? Uma coisa com muito respeito. Né? A gente não tem intimidade, a gente tem amizade, né? E respeito. Inclusive, ele vai na loja de material de construção. Aí o dono da loja faz um preço em 10 vezes para ele, mas joga um preço lá no alto para dividir 10, 20 vezes. Né? Dá para comprar minha telha? Dá. Compra a telha e não cobro nada a ele de juros nem correção. Paguem, divide lá. Tá bom em 6 vezes do seu salário? Tá. Então tá, a gente vai dividir. Aí você cria oportunidade para o indivíduo, porque ele pode pagar, porque não está sendo colocado um juros muito alto, né? É uma maneira de você ter. E essas pessoas conhecem história. Legal, vivenciam isso. E são da terra, né? Da terra. Tem aquele senso de pertencimento, né? Pô, eu sou daqui, isso aconteceu aqui. Com certeza. Né? Não, e é o básico do básico. Pessoas felizes trabalham melhor. Porra, isso. Top. Isso aí. Né? E essa história é reproduzida nessas peças teatrais, né? Ela acontece sob encomenda, né? Sob reserva. Porque, por exemplo, Antônio Carlos, grande historiador, mestre, doutor e pós-doutor em História. Ele sai de Valença para ir lá fazer a peça teatral. Ele não está à minha disposição, ele não é funcionário, ele é uma pessoa que presta serviço nessa parte cultural. Né? Não é só ligar a televisão ali e passar um videozinho, né? Tem toda uma logística atrás. Né? Vestimento, tem a roupa inteira. Exatamente. É sob reserva, mas quem não está hospedado pode reservar e ver o sarau. Entenda bem, como eu pago 7 pessoas para fazer essa peça teatral. Eu participo também, né? Sim. Mas eu pago a 7 pessoas. Todos ganham, obviamente, e ela não é barata. Eu não tenho isso toda semana. Eu tenho quando o grupo de fora faz a encomenda. Aí vamos dizer, sexta-feira que passou, era um grupo de São Paulo, fez a reserva do sarau, garantiu lá com pagamento, que a pessoa reserva, depois não aparece, né? Bom, garantir o pagamento. Quem está hospedado assiste de graça. E abre no varejo para outros turistas que estão na cidade. Entendi. Você entendeu? Mas eu não posso abrir uma peça teatral dessa sem ter um grupo que garanta o pagamento deles. Com certeza. Aí quem está hospedado é sempre gratuito. Quem está hospedado. E quem está na cidade, no varejo, casais e tal, vão pagar um ingresso para isso. E os canais que o pessoal pode acessar para agendar, encomendar uma peça teatral? Pelo WhatsApp ou pelo site? Pelo e-mail. Ok. As redes sociais do senhor também, lá da Fazenda, tem como entrar em contato? Tem. Vai ficar passando aqui, no episódio todo, vai ficar passando as redes sociais. A gente tem Instagram, tem Facebook. Isso, a gente está com o link também lá na descrição, a gente vai ter o link lá de todas as redes sociais da Fazenda e do senhor, se desejar. Aí para entrar em contato e poder reservar e ter essa como é que o pessoal fala hoje? Esse turismo de experiência, né? Turismo de experiência. O café. Realmente... Então tem a história do café. Tem a visita ao cafezal,
e eu tenho uma cafeteria no meio do cafezal. Tudo começou o seguinte, era uma baia que eu criava umas éguas naquele lugar. Só que o técnico na época, né, o engenheiro agrônomo, ele achou que aquele lugar onde eu criava essas éguas era o melhor lugar para plantar café, por causa de insolação, de proteção de ventos e tal. Tudo bem, vamos deslocar a égua de lugar, ela vai para outro lugar. E tinha uma construção lá no meio, que era onde elas comiam e bebiam, né? Aham. A gente chegou aí, né? A gente foi quando estava em obra ainda. Estava em obra, né? Estava em obra. Foi. Aí nós fomos lá no Rio Grande do Sul e lá nas vinícolas eles têm um ambiente assim que não é como esse, é ao ar livre. Aham. Mas aqui eles têm um público que ele fica mais tempo e ele quer o conforto de estar sentado, senhoras de idade. Sentar no chão não é problema, porque o chão é limpo, botavam um edredom. Porém, mas a questão é conforto mobilidade, mobilidade, né? Sim. Aí nós aproveitamos o prédio, que não era assim, obviamente, né? Era um prédio muito rústico. Fizemos uma obra e transformamos nessa cafeteria no meio do cafezal. Lindíssima. E aqui você está rodeado de café. Essa é uma máquina que torra o café, né? E é toda a questão da experiência também, né? Nada a ver colocar um ambiente. Cara, imagina o super aroma, moderno. imagina o aroma, o ambiente todo ali. Os sabores, aroma, porque você pode estar numa cafeteria, mas você está numa cafeteria que no entorno, você está da janela vendo o cafezal. De café. É diferente, né? Totalmente. É sensação. Totalmente diferente, né? Então, A gente fala muito com os turistas que vão lá na loja e perguntam, porque a loja também virou um ponto de informação turística, né? E aí perguntam onde ir e tal. A gente sempre fala que a Florença tem uma cafeteria no meio do cafezal. Aí, A gente aí conversa pronto. muito, né, com os clientes. E quando você percebe que a pessoa tem uma paixão por café também, é a primeira coisa. Visita Fazenda Floresta, aproveita o pacote. Do indivíduo ir no lugar, ela é muito diferente. Você quer ver? Eu, na semana passada, né? Foi quinta-feira. Eu sou muito amigo do Fabrício Vieira. Somos amigos, porque o Fabrício, quando traz os estrangeiros para vir fazer o curso aqui, sempre ele marca uma visita ao cafezal, à casa sede, às vezes almoça lá, é uma experiência para eles, né? Eu já fui de tradutora, um grupo de espanhóis indo na Florença. Mas eu nunca tinha vindo aqui no Capril. A minha filha... Capril do Lago, vamos colocar aí Capril do Lago. Vamos colocar aí exatamente. o Instagram da galera aí também. Aí a minha filha, minha nora, papai, vamos sair, eu queria conhecer algum lugar. Eu falei, vou ligar pro Fabrício. Liguei pro Fabrício, quero levar meu filho, com a minha nora e minha filha, e meus netos para conhecer o Capril, que eu não conhecia. Vale a pena o Fabrício vir aqui, não vale? Tá na nossa lista. Tá na nossa lista. Tem aquela câmera ali, tem aquela câmera ali que você pode falar, pô, Fabrício, chega aí, pô. Fabrício, tem que chegar aí. Tá no Então, nosso, a gente vai aí eu também. fui ver aquele produto, eu marquei com ele, né? E ele não recebeu a fidalguia, que são pessoas espetaculares. Né? Eu confesso, me entenda bem, você não está indo numa fazenda histórica com aquele glamour arquitetônico. Você está indo num lugar fantástico, você sente até na Europa, porque é uma coisa, é a criação de cabras, você vê a ordenha da cabra, você vê como que eles cuidam da cabra, você vê, eles têm fazem o queijo lá, tem a maturação do queijo. Que já foram premiados, inclusive. Premiadíssimos. Medalha de prata em Poços de Caldas num concurso nacional. Né? Parece ser concorrente até internacional. Sim. Né? Sim. Então aquela magia. Meus netos, que estão adolescentes, que estão lá nessa coisa de computador, não sei o que lá, adoraram pegar a mamadeira e dar para as cabras, né? Que as cabras filhotinhos são... Eu tô com 33 anos, eu dou uma madeira pra cá e viro criança na repente hora. Tem uma cabra aqui no dia que ele vê. É linda a cabra. Minha filha quer comprar uma cabra. A gente Coloca aqui em cima da mesa aqui, deixa. deixa. A cabra aqui no colo dele, ela cabra e leva uma mamadeira para dar lá, vai encantar todo mundo. Né? Não, eu me senti turistão, cara. Legal. O Fábio estava lá, que é meu amigo, o pai Fábio do é um Fabrício. amor também. Fábio é fantástico também, como o Fabrício também. Né? Pai e filho são pessoas super amorosas, super acolhedoras, né? E um queijo fantástico. O Fabrício fez uma mesa para nós lá também, de degustação. Olha, que não é qualquer mesa, né? Não, porque ele vai não. com todos os detalhes e uma tudo. cerâmica legal, tudo muito legal. E aí a gente... É um produto que eu vou indicar.
Sim. o meu hóspede vir. Com certeza. Ele vai no Empório Rural, ele vai lá no Fabrício, né? Então, é lógico. A gente tem toda a história e hoje em dia a gente consegue contar essa história fazendo turismo de experiência, né? Esse é o turismo que é muito procurado hoje, que é o turismo de experiência. Né? Ele foi no local, ele foi lá no Empório, lá ele conheceu a história de vários outros produtores, se ele não puder ir, né? A todos, né? Porque às vezes ele vem no final de semana que é curto. Né? E eu também não aconselho a você ir a 2, 3 produtores no mesmo dia, confunde a cabeça. Então o que eu aconselho? Vem para Valença, vai lá no Empório, toma lá um café, lancha lá, vê os produtos que são fantásticos, depois vai no Fabrício, depois vem no centro, contrata o Antônio Carlos para dar uma volta na parte histórica, né? Da cidade. Né? Que ele faz aquele turismo caminhando também, né? Eu vi alguma coisa que vocês fizeram almoço, ou estão fazendo um regular lá, o almoço lá no a gente chamou o chefe William, que a gente está fazendo... o William lá de conservatório? Sim. William Telêmaco, né? Fantástico. Foi maravilhoso. E o próximo, a gente já pode dar um spoiler? Pode. O próximo almoço que a gente vai convidar o chefe William, ele toma conta da cozinha, a gente só faz o serviço e o atendimento. Ele assume a cozinha. Vai ser em abril, no domingo de Páscoa. Legal. Ele vai fazer um almoço lá. Lotou. Então, Já lotou. Legal. Né? Não, nossa ideia é realmente mostrar o que a região tem, né? Então vai ser a gente abre as portas. Final de semana de abril? Dia 9 de abril. Legal. Domingo de Páscoa. E como que é a gastronomia dele? O pessoal ainda que não teve contato com o almoço? É super interessante, porque ele tem muito essa pegada de usar produtos de pequenos produtores da região. Então ele faz... Ele é um chefe de cozinha. Ele não é um curioso, ele é um chefe. Ele é um chefe de cozinha, mas é um apaixonado por pequeno produtor. E ele tem família de Santa Isabel, tem família do Quilombo, então ele... Ele é de conservatório. A família dele é de conservatório. Ele mora no Rio, mas a família dele Ele vem nos finais de semana, tem um restaurante dele lá também. Que também o pessoal pode degustar aqui um almoço maravilhoso que ele vem fazer aqui. Mas ele tem um bistrô que todo sábado, com reserva... Alô, William, fazendo propaganda. Todo sábado, com reserva, ele posta um cardápio, que é uma entrada, 2 entradas, eu acho, prato principal, sobremesa. Ele pensa o cardápio, você já vai sabendo o que você vai consumir. Esse que ele fez na loja, de 14 ou 15 ingredientes que ele utilizou, 10 eram de pequenos produtores que a gente tem na loja. Então ele fez um menu de 4 tempos usando ingredientes que a gente tem na loja. Muito bom. E o cara é super carismático. Ele vai na mesa, a sobremesa eu acho que foi assim, unânime, todo mundo adorou. E aí as pessoas, como é que eu faço? Você compra o queijo aqui, no Empório, da Samara, e aí você usa esse queijo com não sei... É incrível. Ele fez de sobremesa um creme de doce de leite usando o doce de leite do Vale. Tinha um caramelo de café com o café do Luiz e uma telha de parmesão da Samara. Um queijo da Samara. Uma sobremesa 3 que foi muito produtores elogiada. Da cidade que ele colocou dentro da cozinha. Ele é muito criativo. Demais. E é uma simpatia. E da gente da terra, né? Isso que é legal, né? Tá aqui. É uma simpatia. Que a gente sempre comenta aqui nos episódios que sempre quem tá aqui quer sair fora e sempre quem é de fora é o melhor. Eu acho que válido, tá aqui, eu acho né? válido sair. Eu acho que conhece, você abre né? a sua cabeça. Mas você tem que valorizar de onde você vem. Só que às vezes o indivíduo sai para fora, mas esquece que na região você tem coisas que tem muita gente de fora vindo. Exatamente. Então você pode sair, mas você tem que conhecer o seu produto também, porque ele é bom. Não é dizer porque, vamos prestigiar a Valença. Não é isso. Você tem produtos que... Olha, eu acabei de receber ontem. Ontem foi segunda-feira, pós feriado de rompimento de Ano Novo, um grupo que estava hospedado em Piabas de São Paulo, que foi lá, reservou para visitar a casa sede cafeteria, degustar cafés e tal. Então isso daí, eu estou recebendo gente de São Paulo, eu recebo gente do Rio Grande do Sul, recebo gente de tudo quanto é lugar, e o daqui perde, às vezes, a oportunidade que pode conhecer também. Exatamente. E tem que sair, como a Lívia falou, concordo, tem que ver outros lugares. Né? Eu acho. Eu saí muito. Não, é muito bom, você tem que abrir a cabeça, né? Mas não pode esquecer que você, às vezes, anda muito, mas você tem uma coisa fantástica. E essa questão da gourmetização do Vale, ela está acontecendo. Já virou uma realidade, né? É uma realidade. Eu acho que é legal essa história da gourmetização do Vale,
porque são pessoas que sim, estão fazendo uns produtos maravilhosos, incríveis, o William mesmo, mas eles sabem da raiz, eles sabem de onde vem, eles valorizam essa questão. Então, é uma gourmetização, mas não é aquela coisa de só o glamour. Não. Né? Só mudou o nome, né? Fez uma roupagem nova É. e no fundo é a mesma coisa. Não, Não, existe tem realmente. tem um porquê daquilo, né? Nós temos Eu um acho produtor incrível. de palmito aqui perto da fazenda Santa Clara, né? Sim. Que é o Francisco. Sim. Pô, fantástico o palmito dele. Ele não está desmatando nada, é um palmito plantado, sustentável, né? Eu uso lá no hotel o palmito dele, que a gente faz coisas com palmito fantásticas, né? E palmitos desde a época do Império, que nas nossas pesquisas de gastronomia e pratos, que ele entrava o palmito regularmente, né? Produto local, fresquinho. Tem que ser. Né? Ele corta, leva pra gente, o nosso cozinheiro lá faz pratos fantásticos com palmito, né? Creme de palmito é uma delícia, né? Eu adoro. Creme de palmito. Ainda padrão. nesse tema da gourmetização, o café, o senhor falou que realmente não vale a pena produzir uma grande escala, né? Não é que não vale a pena, é que você tem. Não consegue. Para não você tem como, ter, né? para você ter um café de qualidade, que é o café especial, o café gourmet e café superior, isso é uma escala dada por uma instituição internacional que ela classifica de acordo com você pega a amostra do seu café, manda para o Instituto de Minas Gerais ou do Espírito Santo, eles te dão o laudo do sabor, dos aromas e dão a nota. Segundo a SCA, Special Coffee Association, Né? Que trabalho ruim, né? Receber Mas é café uma- para provar. Né? de 80 Mas tem a uma 100 técnica. pontos é um café especial. De 75 a 79,9 é o café gourmet. E de abaixo de 75, entre 70 e 74,9 é o café superior. Abaixo disso é um café comercial. Sim. Aí você diz, por quê? Qual é a diferença? Por que teve isso? Café tem que ser colhido maduro, Essa era a minha pergunta. para ele ser especial. É igual uma fruta, você vai comer uma manga, se ela não tiver madura, não tem gosto de nada, banana também. Sim. Tem que chegar. Então o café é um fruto que ele vai se tornar saboroso se você colher ele maduro. Aí você dizer, mas aí quando você puxa, que você derriça o café, Vem tudo vem ali, né? café verde também. Você só vai colher quando você tiver um percentual no pé de 60%, 70% de café maduro. Quando você derriça, vem o verde também. E vem aquele rosa, que ainda não está totalmente maduro, que está quase maduro. Né? Tá adolescente ali. Você leva ele para uma bandeja e você seleciona. Os vermelhos totalmente maduros estão aqui. Os rosas que estão ficando maduros aqui. Os verdes estão ali. E aqueles que secaram no pé, como se fosse uma passa, né? Também são recolhidos. Estão estragados? Não. É desonesto? Lógico que não. Mas não é um café. O verde não é o melhor café. Você vai vender como café comercial. Entendeu? Ele não vai dar o mesmo sabor, o mesmo aroma do maduro. Então, agora, o que você não pode é vender um café que sofreu ataque de broca, que ele deu... popularmente chama de caruncho, né, buraco, essas coisas. Ele vai perder o aroma e o sabor do café. Né? Então você Aulas. tem essa classificação. Oi? Uma aula, né? Mas o senhor tinha comentado, né, da questão de ser uma região muito montanhosa, não entrar máquina. Não é que a máquina aí é muito limitada essa mão de obra. Foi uma né? observação que foi feita lá no início do projeto do Sebrae de que, olha, vamos produzir café, mas vamos focar num café gourmet especial. O engenheiro agrônomo já veio orientar sim. a gente nesse sentido. Ele alertou, falou, olha, o vale, pela sua característica geográfica, nunca mais vai ser um grande produtor de café. Vocês podem ter café de qualidade. Grande produtor em quantidade, Quantidade, mas tem a qualidade excepcional. Exatamente. E aconteceu exatamente isso. Por quê? Você vai numa região de altitude e que ela é plana, você tem máquinas. Sabe esse lava-jato de carro que ele entra, que tem aquelas palhetas assim, de nylon? Sim. Né? Exatamente. Existe algo parecido que você põe num trator, que é um trator gigantesco, ele tem uma alça, imagina que é o pé de café.
Quem joga Farm que é Simulator fileira. sabe. Aí ele Meu filho joga, eu já vi essas máquinas já. Aí ela vem fazendo aquela roletagem e vai tirando todo o café. Debulha Mas, uva também, né? A uva tem também, Acho colheita, que oliva também é assim. Eu Tem tô falando azeitona, tudo que é do jogo. O Vale, por isso que o Vale sempre vai ser gourmetizado. Sim. Pela sua impossibilidade de entrar um maquinário. Que Entendeu? Que bom. Que bom. Que bom. É. Você vai lidar com qualidade. Tem a questão do É. sol da manhã, do sol da tarde, né? Não tem a face Tem, da você elevação. então, aí, lá. aí já é o terroir, que aí já entra quantidade de chuva, qual o período da chuva. Na época da colheita, se chover, te atrapalha muito e pode até prejudicar. É igual cana-de-açúcar. A cachaça, se você vai tomar, por exemplo, Campos, região de Campos, né, muito plana, foi um grande produtor de cana-de-açúcar, né? Foi gigantesco, né? Você já ouviu falar assim numa cachaça fantástica produzida em Campos? Não. Você ouve as melhores cachaças são não, até tem boas cachaças lá, Sim, digo, mas não é tão comum. não é tão comum, porque tem que ter relevo, a cana não gosta de ficar, ela não é ela não gosta de muita água. Sim, Quando uma nós lagartixa. colhemos, cortamos a cana, eu não faço cachaça não, mas como é um assunto que eu gosto muito, né? Ainda. Quando corta, não vou vou pra uva. Já tá indo pro vinho ali, já tá quase. Não, mas você tem, ó, a Werneck, cachaça Não, premiada. incrível. aqui na região também, meu Deus do céu. Fantástico, Magnífica, né? né? Não, Santa eu uso a Rosa. Werneck, eu compro a Werneck porque é Sim. fantástico. É fantástico. Eu reputo o seguinte, a Werneck ela está no nível das Salinas e de outras cachaças de excelente Sem qualidade, dúvida. não perde nada. Premiado na Bélgica, em concurso internacional. Não sei se ainda tá, mas por muito tempo o seu ele teve a cachaça dele entre as 20 melhores do Brasil também. Acredito Eu acho que que ainda tá. esteja. é. Mas qual é a magia? O Eli está numa relevo, quando chove, a água drena, você vê que o teor de açúcar na época do inverno, da seca, é muito maior. Então a cana fica absolutamente doce. Você não corta a cana para fazer cachaça na época da chuva, que ela não daria essa doçura toda, entendeu? Por isso que eles cortam exatamente na época da seca, que é junho, julho, e faz a cachaça nessa época. Ela perde muita água e fica com muito açúcar acentuado. E o café, na época da seca, é a época de deixar ele lá. Também ele fica maduro na seca. Olha só. E se você colhe e você coloca no terreiro, você tem que cobrir ele toda noite, por causa do sereno. Porque senão Você não molhar tudo de novo. ele hidrata no sereno. Ele hidrata no sereno. Né? Aí Não, a seca. então, aí Bora você hidrata, tem- bora hidrata. Não tem Agora, como. você imagina... e outra coisa legal. Nós fazemos licor lá na Florença, que a gente serve nos drinks com café, jabuticaba, café, figo. Fazemos com cachaça. Por quê? Os licores, normalmente, eles são feitos com álcool cereal, que é o que eu uso normalmente, não tem nenhum problema. O cereal, a fruta, né? É já usado para isso mesmo, não é tóxico e tal. Só que eu dou um upgrade. Eu faço os licores da Florença com cachaça, que ela já é doce. Então, a doçura natural dela, né? O nosso licor, modéstia à parte, são imbatíveis. Muito bom. A gente faz um licor. Mas já abre o olho aqui, hein? Edição da Caixa Rural também já tem alguns produtos, ó. Vamos mandar isso aí. Não, o nosso licor é muito legal. A gente faz o licor de café, né? A gente torra o café e coloca ele em imersão na cachaça. Olha só. Aí fica ali uns 15 dias, ele absorve o gosto de café. Depois nós fazemos uma calda caramelada com café, aí é que dá o licor dos deuses. Olha, modéstia à parte. Dá uma olhada no Instagram da Fazenda. Ele fica colocando uns vídeos lá na cozinha. Eu já vi fazendo goiabada, já vi no tacho, né? Lá fora. Nossa goiabada já foi premiada. Gente. E todos os produtos são realmente. As frutas e tudo, é tudo de lá da fazenda. De lá. Não, você não consegue fazer goiabada boa com a goiaba que está no Ceasa. Porque ela é uma goiaba de enxerto. É Não comercial, doce. né? Ela é comercial. Já a goiaba lá na Florença é uma goiaba caipira. Né? É do pé mesmo. Do pé. E quando chega em março, agora está em formação. Em março,
é que a goiaba fica madura. Normalmente, né, na região, fica... Vai lá, bota o saquinho em cada goiaba, Não. da bicho? Não. Nós não usamos Tem agrotóxico. muita gente que faz isso, né? Não, é o certo. É o certo, né? Não, o certo era pegar e sacar ela Sacar toda. toda. Aquilo é o seguinte, é a mosca que posa ali e joga uma larva, né? Mas aí dá um trabalho danado. Mas a gente tem que colher a goiaba, tem que tirar Aí não dá tempo todas de aquelas fazer o teatro. pintinhas que são aqueles ataques, né, de mosca, né? E a gente só usa que não está podre, obviamente, Lógico. mas aquelas pintinhas são todas removidas. É um Que a trabalho, a larva não entrou dentro da Dentro da goiaba. goiaba. Né? E o sabor é da goiaba caipira, que é 10 milhões de vezes melhor do que a goiaba de enxerto. Com Né? certeza. Tá, quero Certo. comprar um café, como é que eu faço? E quais cafés que eu Rapaz, posso comprar? então eu vou te deixar uma saudade, eu vou mandar para você. Porque eu vim para cá e eu dei bobeira com a hora. Então eu tive que sair. E eu pensei, vou levar um café para eles. Obviamente, falei para o João, o gerente, olha, eu vou levar café para ele. Só que eu tive que sair, não lembrei, não. Olha, chegou no meio do caminho. Mas eu vou mandar o café para Não, você. isso eu não Pra sei. você, para a Lívia. Mas também. eu pergunto mesmo eu pergunto mesmo pra quem tá assistindo. Tá, aí tem Tá, que ir pô, lá. caralho, pô, Não, por quê? doutor, cara, pra vontade de você tomar um café danado. Não é para você passar pela experiência de estar no cafezal. Sim. É um produto turístico. Eu vendo o ticket e ele já leva um pacote de café, entendeu? Uhum. O pessoal lá de conservatória mesmo, eu queria vender seu café. Aí eu vou deixar dele, ele vai deixar de ter essa experiência. Perde a essência do que o senhor acha, do um propósito. produto, entendeu, Lívia? Entendi. A questão é ele vivenciar aquilo. Tá certo. Né? Ele tem que vivenciar aquela experiência. Tem não. Ele vai comprar o ticket dele de ingresso para visitação, é programado o horário, e ele vai levar um café já dentro daquele ticket que ele compra. Que vai ser uma delícia, porque você vai saber toda a história. Não, e vai degustar o café lá também. Ainda tem. Ele degusta lá, ele vê a gente preparar, torrar, ensina como que ele faz o café, qual é a proporção. Ó, que é toda uma ciência. A alquimia, né? É toda uma ciência. Agora, dia 13, 14, 15, vai ter Expoquejo. Sim. E os produtores aqui estão indo a conservatório. Sim. Você está indo no Empório, está indo lá? A gente ainda está pensando sobre isso, né, amor? Porque o que acontece? Todos os produtores da loja vão estar lá. Então, como é que eu levo a loja e aí eu tenho todos os produtores? A gente vai virar concorrente dele. Não concorrente porque é uma exposição também, mas a gente vai acabar concorrendo com os próprios produtores, né? Agora, nós vamos ter uma edição do Café Cachaça Chorinho lá em Conservatório. Sim. Leva o dadinho, pô. É. Vamos fazer Mas o a dadinho questão lá. é a seguinte, a nossa visão é estar na loja física, porque sexta, sábado e domingo a gente abre, a gente funciona, e indicar para irem a conservatório. Olha. Também tem essa E questão vocês de... vão continuar vendendo esses produtos, Sem deles, dúvida. porque nem sempre Sim. a pessoa vai poder ir lá no produtor. Pois é. Exatamente. Tem a limitação da estrada de alguns. Né? Exato. Nem todo mundo vai poder. É verdade. E a pessoa foi lá visitar, mas depois que ela foi uma vez, vão comprar com vocês também. Né? Sim. Então, Não, e a gente dá todo apoio na divulgação, Claro. na loja, né? Incentivando as pessoas a irem, porque legal. vai ser um evento maravilhoso. E gente vai tem ter o que café apoiar, Cachaça com certeza. Chorinho, Em maio, que eu né? quero conversar com sua mãe depois. Pode deixar, a gente faz a ponte. Eu não sei se Ela você já vai sabe. estar de volta já. Eu fui o último presidente do Conciclo, quando o Conciclo existia. Depois fizeram uma chamada, não apareceu ninguém para se candidatar, está desativado lá. Mas o último Cachaça Chorinho, que foi administrado pelo Conciclo, nós tivemos uma verba do Sebrae para fazer o Café Cachaça Chorinho, e aí eu reuni a galera. Eu não sou burocrata, eu nunca lidei com dinheiro público. Aí o que eu fiz? Reuni a diretoria do Conciclo, chamei a Regina Mufron, mãe da Lívia, Beijo, mãe. fiz a proposta ao pessoal da diretoria, olha, a minha proposta é a seguinte, eu tenho que cuidar do meu negócio, eu não vou ter como cuidar do Café Cachaça Chorinho. A minha proposta é indicar a Regina Mufron, que ela organiza muito bem, ela vai cobrar o percentual dela de administração, que tem que cobrar, ninguém trabalha de graça, né? Perfeito. Então, dentro daquela verba que nós conseguimos e das prefeituras também, vocês topam, a gente vai pagar quanto é 20% total. Então tá, nós vamos pagar 20% do que conseguir de verba e ela vai administrar. Acabou o Café Cachaça, foi um sucesso
Em menos de 15 dias eu tinha todas as contas aprovadas. Eu sou enrolado com isso, eu não sou administrador de nada dessas coisas. Administro meu bem. Não é fácil. É tudo uma legislação, todo um cuidado, né? É lógico, e ela faz muito bem, então foi muito legal. Foi o último Cachaça Chorinho organizado, assim. E esse ano vai ter? Olha, não a nível regional, porque eu não sou mais presidente do Conciclo. O outro foi grande, foi em Piraí, foi na Pereira, foi em Conservatório, foi em todos os municípios, em Valença, né? Mas dessa vez, o pessoal de Conservatório é que quer fazer o Café Cachaça Chorinho, né? Então eles vão fazer, e o que eu estou fazendo é dando para eles algumas dicas do que pode ser feito. Né? Por exemplo, Café Cachaça Chorinho. Antigamente não tinha cafezal para o pessoal ver. Bota na programação. Vai ser pago, lógico. Vai pagar se quiser. Se não quiser, ele vai comprar o café lá na praça, que vai ter. A gente vai levar uma barraca na praça também. Ah, legal. Entendeu? Nesse dia especial, né? E vai ter o Danilo também, que é do Serra Verde, que também tem café. Vai ter o pessoal do queijo, vai ser convidado. Está lá com o café dele. Né? Então, que é maravilhoso. É maravilhoso. Vamos ter também o pessoal do queijo, que nós vamos convidar. Né, aí vai ter também alguma coisa, vai ter o chorinho na praça. Lindo. Porque o nome é Café, Cachaça, Chorinho. Antigamente tinha o chorinho e tinha a cachaça, mas não tinha o café. Agora tem café. Cachaça, chorinho. E vai ter que botar o queijo também aí. Vai ter que botar o queijo no nome também. O problema é que o nome ficou conhecido. Pode até colocar. Não, pode colocar. Não. A minha sugestão é que coloque. Não, agora é igual o Expoqueijo. Vai ter café, mas é Expoqueijo. É verdade. O que nós vamos fazer, semana retrasada. Só agrega mais. Eu fui convidado para participar de um evento. Participar não. Eu fui convidado para participar trabalhando, que foi para a diretoria da Michelin, que eles iam comemorar o final de ano deles, né, e fizeram um almoço num restaurante chamado Dortier, lá no Rio, Taberna Dortier. Espetacular, um restaurante muito legal, lá na Barra. E foi lá que eles fizeram o almoço. E eu fui convidado para fazer uma degustação de café com queijo. E eles convidaram, quem convidou o Will Casaro, que é um rapaz que produz queijo lá no Rio, na Urca. É uma queijaria urbana, cara. Ele pega o leite e é amigo do Fabrício. Esse nome não é estranho. Ele é amigo do Fabrício. A gente ia convidar ele para fazer uma palestra na Expo Queijo. É legal. E o Paulo, chama Paulo, e ele levou o queijo e eu levei o café. E ele bolou legal, que é um queijo que ele é macio, de cabra, é macio, é um quadrado, é um dado, e ele empanou com pó de café. Com o meu café, que eu ultra moí, e ele empanou com ele. E agora eu vou fazer, com o Fabrício, vou propor ele de nós fazermos essa degustação lá no Cabril. Não, lá no... Talvez, se der tempo, mas nós vamos fazer lá no Café Cachaça Chorinho. E se você quiser um dia, eu venho com o Fabrício e faço lá no Pódio. Claro que eu quero. Uma degustação de café com queijo. Manhã? O queijo com vinho, perfeito. Mas queijo com... Você não vai tomar... Queijo com café diário. E outra coisa, de manhã, 9 horas da manhã, você quer degustar um queijo... O vinho já começa muito cedo. O vinho é bom a partir de 11 horas do dia. Né? Então, e essa experiência é muito legal, porque combina perfeitamente. Bom café com bom queijo. É só falar a data que a loja está aberta. O senhor não sai daqui enquanto a gente não abrir o calendário e ver uma data. Não, vou marcar, eu venho e faço. Adorei. Você junta uma galera, a gente tira um dia e faz uma oficina, um workshop, eu ensino a fazer café na prensa francesa. Que a gente começou agora a ter na prensa francesa, porque a gente fez um curso com o Emerson. Com o Emerson. Que é maravilhoso, né? O Emerson é muito fera demais também, muito né? Fera. Bom nome para trazer aqui também. Legal, vamos trazer. Eu não sou barista, mas a gente
Tem que aprender a fazer as coisas. Né? E como eu tenho café, eu moo o café na granulação para a prensa, que não pode ser o café muito fino, porque senão ele entope a telinha. Ou ele passa, né? Entope ou ele passa. Né? Não passa porque a tela é muito minúscula, mas ela vai entupir. E aí você não consegue fazer a prensa realmente. Ela cria uma barreira, né? Ela impermeabiliza. Você tem que fazer uma força tão grande, espirra o café pelo aquele biquinho. Tem os outros. Pelo suspirozinho ali, outra coisa também. O princípio do café na prensa, você moe ele numa granulação na qual ele vai absorver a água. Ele muito fino não vai absorver. Quando você moe ele um pouco mais grosso, ele vai hidratar. Sim. E quando você faz o ato de prensagem, é como se você tivesse, ele deixou 3 minutos, ele absorveu a água. Aí quando você vai prensar, é como se você estivesse torcendo uma roupa. E aquele produto que fica ali, que ele fica no fundo, você extrai daquele grão o que ele tem de melhor. No café fino você não consegue. Ácidos graxos e não sei o que, né? Não tem? Aí é outro barista. Mas que eu sei fazer, que fica uma delícia, eu sei. Você entendeu? São é métodos diferente. de preparo, sim. É um método de preparo. O método de preparo faz toda a diferença. Não, ele hidrata. Se você botar ele com aquele pó minúsculo, microscópico, ele não vai hidratar. Né? Ele só passa. E a finalidade da prensa francesa é aquele grão que foi triturado um pouco mais... um pouco uma granulação maior. Ela hidrata. Daí ele tem que ficar 3 minutos. Fazendo a infusão. Você entendeu? É a infusão. É diferente. Eu tô apaixonada, né? A gente passou 2 dias lá em Volta Redonda no Sebrae com o Emerson. Ele fez vários métodos pra gente. Aprendendo só método. Só método. Pra aprender método. Método pra fazer a bebida café. Isso aí. Legal. Então fez a prensa, fez o coado, fez o clever. Né? Ele levou vários equipamentos. Assim. Aeropress também. Aeropress. E vamos ter lá Vitória isso daí? A prensa já tem. Vamos? A prensa já tem. A gente aos pouquinhos está trazendo outros. O filtrado e a prensa são os mais comuns, né? Mais comuns, é o que é mais usado, é o mais prático também. Também. Os outros você já tem diferença. Você vai vender um café para o indivíduo e vai vender a prensa no empório, por exemplo. Você vai vender a prensa, vai vender o café. O produtor que te fornecer, ele vai ter que fazer a moagem com a granulação para a prensa. Específico, né? E é fácil de fazer. Você não tem que vender nada, que o indivíduo tem que ter uma trabalheira que fica infernal a vida dele. Não pode. Porque ele tem um método muito bonito, que é a Chemex. Chemex. Mas aquilo é sofisticação. E aquilo, meu irmão, é 400 contas em cima da mesa. Né? No dia a dia complicado. No dia a dia é a prensa e o filtrado. São os 2 métodos que mais... te atendem, né? O que atende 90% de quem... dos consumidores. Essa senhora que produziu esse almoço para a Michelin, né, que ela organizou, fui convidado, como eu te falei. Ela fez uma bolsa muito legal, uma bolsa que era uma de juta, e nessa bolsa de juta ela colocou que isso tudo foi pago pela Michelin, né? E na bolsa de juta foi colocado uma prensa, que ela comprou do fornecedor, foi colocado café Florença para a prensa, foi colocado queijo de Cassaro e outras coisas que eu não sei quais eram. Assim, numa escala um pouco menor, mas no fim de ano, no Empório, a gente fez alguns kits corporativos com algumas empresas que fizeram questão de usar produtos de pequenos produtores. E a gente fez um folder também, né, falando sobre cada produtor que estava indo nesse kit, nessa caixinha. Então é como elas, valorizar o pequeno. Isso aí. Legal. A história do Vale do Café. A gente fez também, é como ela. É uma coisa que está se pedindo muito, né? As pessoas querem saber de onde vem. Quer ver que restaurante legal? Chama um restaurante. Nessa bolsa aqui. Naquela Cafés do Brasil? Sim. Só uma bolsa linda, né? Nossa, olha o restaurante. Esse restaurante muito legal. Não sei se vai dar para ver. Não sei se dá para ver. Essa bolsa é linda, né? Esse legal. Existe mais menores. Saco de café máximo, menor. Né? Quando que vai ser a Expo Queijo?
Eu até abri aqui 13, para poder... 14, 15. É. 13, 14, 15 De janeiro. de janeiro. Janeiro, Isso aí. Lindo. Lá na Praça de Conservatório. Vai estar lá... Quer ver? Olha que esse restaurante é muito legal. Nossa, lindo. Ah. Olha os vinhos também. Bonito, né? Eles fizeram um almoço muito legal, que incluía os vinhos harmonizados com cada prato que foi servido. É o que... Incluía o vinho. Deve ter, eu não sei qual o preço que foi feito para esse pessoal, porque Sim, mas É. vale a pena. não vale a Imagina. pena. Quem tiver oportunidade, super, né? Com Realmente certeza. passar uma experiência como essa. Experiência, tá? Tudo é experiência. Tudo é experiência. entendeu? É isso aí. Eles têm, de um lado, uma galeria de vinhos, né? E tem mesa ali no Muito meio. bonito Tem ambiente. outros ambientes também. Né? Sim. Chama Dorte, o nome do restaurante. Foi... Então, 13, 13, 14, 13, 14, 15 15 de janeiro. Conservatória. Na Praça de praça Conservatório. Na Praça de O Conservatório. melhor horário seria à noite, pessoal? Frequentar ou não? Eu não me lembro o horário. Deixa eu dar uma Tem que olhada. ver. eu acho que seria tipo a partir de 6 da 5 tarde horas, em diante, sim. né? Você pega, vai ter lá um chorinho, Vai ter. Música ao E é vivo, legal tudo. dizer que a Acritur, né? Tá, É a Acritur, a é. Acritur, que é. Eu voltei à Acritur. Voltou? Eu não era da Acritur. Eu fui da Acritur, mas aí tinha uma diretoria passada, que não tinha nada contra eles, mas eu pedi o estatuto da Acritur, porque eu passei por um problema quando eu era dentista, que eu fui diretor da Associação Brasileira de Odontologia, e eu não li o estatuto, eu não sabia que eu, sendo sócio, eu era solidário com as ações da diretoria. E teve uma diretoria que endividou a instituição até a alma. Caramba. Eu já tinha sido diretor de cultural e fiquei só como sócio, que eu acho que tudo tem que ter uma renovação. Oxigenação, né? Aí passou um tempo, eu recebo uma notificação da Justiça. A diretoria posterior à nossa fez uma dívida gigantesca, não conseguiu pagar, eu como associado tive que pagar. Nossa. Na Justiça dividiu a dívida para todo mundo. Aí, como a Acritur eu pedi na época o estatuto, eu falei, nunca mais eu entro numa instituição sem ler o estatuto. Eu tenho que saber se eu sou solidário. Isso chama solidário ou não. Na Acritur, aí não me deram o estatuto, eu saí, né? Aí agora eu falei com o Mauro, por que você não volta? Eu falei, Mauro, olha só, eu pedi na época o estatuto, que se tivesse lá solidário às ações da diretoria, eu não entro. Aí eu li o estatuto, não é solidário. Aí eu entrei. Entendeu? Certo. Porque isso é até um alerta para vocês. Ó, Entrou para uma instituição, seja ela sem fim lucrativo, olha o estatuto. Se você vê que o associado é solidário a todas as ações da diretoria, não entra. E se a diretoria faz uma bobagem, você vai pagar por ela. Não sabia. De Também não. verdade. Eu só soube que eu entrei pelo Por canto causa também. disso. Só soube que ele Descobriu da pior forma, né? Descobriu da pior forma. Da pior forma, pagando uma conta Que não era nem- Não, foi um negócio de louco. Eu já estava aposentado, o sócio veio depois, anos depois, que foi rolando na Tô justiça, rolando. Olha. com o risco do oficial de justiça vir e fazer sequestro de bens. Tomar bem. Penhora, né? Penhora, né? Bens, penhora, não. Aí nunca mais. Tem que Mas ler, aí né? a Acritur não. Tem que ler e Tem que o ler. dicionário do lado. O indivíduo cria, às vezes, uma instituição, ela não... O cara criou, na maior das boas intenções, você participou, maldou aquilo, né? Aí você vai ver se tem que pagar a conta. E ela tem todos os objetivos que vão agregar em todos os empreendimentos, mas às vezes uma administração maliciosa, né? Pode, Se- como foi o caso. é. Lá da BO, né? Lá da BO teve isso. Os caras foram irresponsáveis. Fizeram uma dívida num banco. E não Uma coisa- sabiam. E os Não. associados não É, sabiam. Os associados não sabiam. Caramba. É complicado. A gente gosta Eu disso. ficaria aqui horas falando também. Eu também gosto desse assunto, é foda. Porque enriquece o debate, eu acho isso muito legal. Mas a gente gosta de fechar com uma mensagem final. Tipo assim, realmente, cara, o que o senhor gostaria de usar os nossos canais aqui, né? Pra mandar uma mensagem final pra conscientizar a galera do que o senhor acha que é necessário hoje em dia. Bebam café, tipo assim. Termo de turismo. qualidade. De Bom, qualidade. O que eu desejo, né, é que
cada vez mais a região, tenham mais cafeicultores, né? Nós, inclusive, participamos, dando palestra na PL, que é o Arranjo Produtivo Local, que sem fim lucrativo, né? Foi criado lá em Vassouras, pelo secretário lá de Vassouras, de Turismo e Desenvolvimento Turismo de Vassouras, e conseguimos. Esse ano de 2022 foi uma glória essa criação da PL, que hoje nós já temos mais de 30 pessoas, que não tinha ninguém plantando café, Bom. a não ser esse do projeto do Sebrae, né? E com isso nós conseguimos estimular, e hoje tem mais de 30 pessoas plantando café na região, e isso vai multiplicar muito mais, né? Desejamos, obviamente, que essa gourmetização do Vale aconteça com café, que já está acontecendo, com queijo, com outros produtos, né, de produção regional, né, que isso atrai o turista. É o turista que vem atrás de uma gastronomia de qualidade, de produtos de qualidade, e que, associado à parte histórica do Vale, né, mas sempre pensando na preservação do meio ambiente. Eu fiquei muito feliz que eu fui lá no Capril do Lago, né, e tem lá, a gente vê um pedacinho da Serra do Mascate, que está dentro ainda da propriedade, né? E eles estão plantando árvores ali também, né? Eu sou bastante ligado à questão do meio ambiente, né? Eu acho fantástico, né? Que a gente tem essa obrigação social, né? Para o futuro, né? Todos nós estamos aí numa passagem, né? Mas quem vem tem que ser beneficiado de alguma forma. Ele é refletido pelo que a gente fez, né? Com Quem certeza, tá com certeza. É reflexo. Eu me lembro assim que também, né? Exatamente. Assim que eu comprei a Florença, eu tinha lá umas jabuticabeiras que já estavam lá, né? E jabuticaba deliciosa e tal. Eu falei, caramba, essa jabuticabeira está aí, mas tem que plantar mais, né? Porque daqui a pouco elas vão renovando e tal. E o pessoal tinha o hábito de todas as mudinhas que iam nascendo, né? Capinava e jogava aquilo fora. Eu falei, pera, isso dá que no cai pezinho, aí, né? Dá no pezinho. ela cai no chão, vamos separar para plantar em outro lugar. Aí um amigo do meu filho, né, eu botava no saquinho, ela ia crescendo, aí já ia reproduzindo. Aí um amigo do meu filho falou, tio, hoje já homem adulto, pai de família, né? Está plantando o quê? Isso é jabuticaba. Ah, que legal, essa fruta que a gente comeu é essa mesmo, que não conhecia o pé. Né? Comprava, a mãe dele comprava jabuticaba na feira, ele achava que dava até em caixa, igual uva. Ele não tinha noção que era no tronco do galho da árvore. Aí ele falou, pô, e vai comer quando? Eu falei, olha, os meus cálculos daqui uns 15 anos. Ele falou, 15 anos com quem pensasse, pô, daqui você pode ter morrido, não vai comer. Ele não falou, mas pensou. Eu falei, vem cá, mesmo que eu morra e não coma, mas vocês vão comer, alguém vai comer depois. É pior que eu já comi muita jabuticaba desses pés, que já tem 24 anos. Pior não, melhor. Né? Melhor. Já tem 24 anos, a gente não pode pensar se vai usar ou não. Eu estou usando que alguém plantou, então eu quero plantar para alguém. É um ciclo, né? É o ciclo, né? Então a gente. É a questão da tâmara, né? Eu acho que é um ditado árabe, né? De quem planta tâmaras não come tâmaras. Só os filhos que vão comer, porque a árvore demora muito para. Demora muito, Então a gente espera aí, né? 2023, muito plantio, muita preservação do meio ambiente, né? Porque nós tivemos uma grande devastação por métodos de extrativismo e coisas erradas, no sentido de não respeitar a natureza. Tá aí o reflexo que a gente vem agora, que a gente não quer deixar passar, né? Pro próximo. Não quer passar, né? E que o poder público fique alerta em relação às queimadas, né? Que está sendo um grande problema. Você planta e vem e pega fogo na época da seca, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? A gente conversou aqui vou deixar o card aí, né? Conversou com o Dr. Otávio, que ele é um dos responsáveis lá da Brigada Valenciana de incêndio também, junto com o Estevão também, que é profissional do segurança do trabalho, que estão envolvidos com a Brigada Valenciana. Eles vêm realmente fazendo um trabalho muito legal aqui na região de Valença, e teve uma drástica redução dos incêndios. A própria Serra dos Mascates, depois da criação da Brigada, você não vê. E todo ano pegava fogo lá, Todo ano pegava fogo na Serra. E acho que uns 2, 3 anos não tem incêndio. A gente gravou um episódio com eles, foi muito legal, eles comentando isso pouco. É muito bom, né? E que o poder público cuide da roçada e capina na beira da estrada, porque a guimba de cigarro é um inferno, né? Ele está passando de carro, joga um cigarro aceso, aquilo pegou ali e espalha. Em setembro, então, tá tudo amarelo. Exatamente, então isso é importante, né? A preservação para gerações futuras, né? Lá o nosso café,
todo ele é plantado com árvore, porque o café de qualidade, Agrofloresta, né? se você bota ele no meio de uma floresta, ele dá fundo, ele precisa de sol. Então, quando você planta café, o ideal é o café sombreado. Árvores de 40 em 40 metros, que ela faz um sombreamento e quente sol também, sombra, sol, sombra e sol. Se ficar só na sombra, ele tem doenças que acontecem ali, fungos, que prejudicam também o café e o próprio fruto, né? Então, o que a gente espera que essas pessoas que estão plantando tenham essa consciência, né, em relação ao meio ambiente, né? Preserve as árvores. Dos poucos que a gente conhece, eu acredito que a maioria tem, Sim. né? Não, está tendo, é isso que eu estou dizendo, está Muito ótimo legal, isso. Né? Muito maravilhoso. legal, porque é uma outra concepção. Larga escala não pode, porque essa máquina, se colhesse, que não cabe aqui por causa do relevo, Não né? ia conseguir colher. Não por causa da árvore. Então só consegue porque é só plantio. Quer dizer, nessa região não tem como plantar árvore, eles podem ter uma reserva à parte. Mas nós temos esse privilégio, porque não vai entrar, essa máquina não entra aqui. É uma máquina gigantesca. Ai, que bom. Então, como é na mão mesmo, né? E são pegadas de café diferentes, né? Não são Com certeza, um café comercial para os diários ali e tal, né? E o outro realmente é... O futuro do Vale é ter café em menor quantidade e grande quantidade de pessoas plantando, mas com menor área plantada, né? Para Cada poder um ter tem o seu acesso. lote, mas... São microlotes. Microlotes. Né? Nessa questão do PL que o senhor comentou, eu tenho uma propriedade lá e eu sou muito afim com o café também. Como é que ele faz para conhecer um pouco melhor? Se ele pode entrar, não pode? Da pele. Isso, a PL que o senhor comentou lá de Vassouras. Procura a Leda do Sebrae, Sim. que o Sebrae está fazendo um trabalho legal agora com alguns produtores com parte técnica. Tá, Que foi o que fez começar lá no início com o doutor para começar a produzir. No nosso caso não existia PL. Uhum. Foi um projeto que eles nos ofereceram. O APL foi criado ano passado. Né? Mas ele teve seu prazo. Sim. Mas procura a Leda do Sebrae. Leda, eu quero plantar café. O Paulo Roberto foi a Florença. E você está convidado a ir lá conhecer também o nosso cafezal. Obrigado. A gente vai. Vamos marcar mostra o maior com prazer. certeza. Não, é só marcar. Vai com a Lívia, vai conhecer lá. A gente vai mostrar. Mas o Sebrae está agora, nesse momento, com um grupo. E provavelmente vai formar outros grupos depois. Sim. Entendeu? Você precisa ter uma assistência técnica, senão você não consegue, não. Complexo, né? São detalhes. Formiga é uma praga. Né? Corta o pé de café. Então, você tem que combater formiga. Adubação de solo. Você tem que colher o solo para fazer análise de solo. Então tem que ter uma orientação técnica. Não é assim achar que... Porque aqui não foi a terra do café, não. A terra do café, o berço do café é na África. Né? Sim. O café chegou ao Brasil em 1727. Ele é exótico aqui no Brasil. E o Brasil é o maior produtor de café. Né? Então é diferente. A jabuticabeira, eu não conheço nem doença em jabuticabeira, porque ela é do local, ela é da nossa flora brasileira. Né? Totalmente adaptada, né? Adaptada. Eu não conheço doença em jabuticabeira, não conheço. Eu não conheço. E tem um monte, hein? Leiga, né? Na região tem um monte, hein? Nossa De senhora, quê? de jabuticabeira. Muita, eu mesmo planto bem. Jabuticabeira e mangueira. Mas a mangueira também não é da nossa região. Ela é da Ásia lá, né? Da Ásia. Indonésia, aí, sei lá. O abacate também não. Ai, adoro. O abacate é altamente resistente. Não, você gosta de abocado. Eu gosto. Outro detalhe. Eu, por exemplo, planto abacate junto com o café. Dá certo. Dão fit esse sombreamento que a gente faz é com muda da Mata Atlântica, né? Bota ipê amarelo, bota ipê roxo, boto quaresmeira também. Legal. E põe frutíferos, e põe abacate. O abacate é fantástico, é altamente resistente em termos de pragas e doenças, dá uma fruta deliciosa e favorece a fauna também, porque o abacate dá muito na época do inverno, né? É a época que tem mais escassez de outras frutas. E os pássaros, você ajuda muito. Ficam malucos. Por exemplo, agora a maritaca derruba a manga, o jacu come no chão, mas quando chega no inverno não tem. Aí tem o abacate, que é legal. Eles comem muito abacate e a gente come também. E dá uma baita de uma árvore, né? Que pro sombreamento é bom, interessante também, né? Cada abacate que eu como não é filosofia barata, não. Se você for lá, eu te mostro. Cada abacate que nós comemos, nós não jogamos o caroço fora. A gente põe no saco, com adubo. Quando chega agora vou começar a plantar, estão desse tamanho. Consciência
ambiental. Não, isso existe mesmo. Tem aí umas coisinhas que são muito lindas. Tudo que você comer, joga semente fora. Não, tem um monte de coisa que não pega, não. Isso é história. Quer ver uma coisa que pega jogando fora? Mamão. Se você comer mamão, pega o caroço, joga mesmo fora. Ele vai nascer mamão com muita facilidade. E cresce rápido, né? Cresce não rápido. demora tanto pra dar, né? Demora, você come. O pássaro come também. É muito legal. E o abacate. Então aconselho a plantar café com abacate. Todo mundo. Show de bola. Doutor, obrigado. Nada, foi um prazer. Que aula, né? Uma Sim, aula. Se bobear, foram umas 3 horas de papo que acho que ninguém sentiu aqui. Não. Que realmente perdura esse tempo todo, né? E escutar o senhor é muito bom. O senhor realmente a parte de história e tal, pra quem gosta realmente, igual a gente aqui, realmente é muito maneiro, cara. Obrigado mesmo. Nada, foi um prazer estar aqui com você. Obrigada mesmo. Aí depois a gente combina lá no Empório, a gente faz uma oficina depois. Adorei. Pode combinar com o Eduardo, que eu conheço muito bem o Eduardo e o Fabrício. O outro ainda não fui lá. O Rodrigo. O Rodrigo ainda vou lá, quero ter o prazer de ir lá. Não, eu quero ir lá, mas ainda não deu tempo. Mas eu quero ir lá conhecer o Rodrigo. Por isso que pode chamar o Fabrício, a gente pode combinar, faz workshop. Perfeito. Com o Fabrício e com o Eduardo. Leite de búfalo, leite de cabra. Faz uma degustação de café com queijo. Empanado. E você está convidado. Empanado com café. Empanado com café. Isso que eu quero provar. Você vai gostar. Difícil não gostar de alguma coisa. Ela está participando, a gente nem vê o rosto por causa da sombra, da luz que eu estou dizendo. Né? Mas ela que é a boa ali do eu sei, mas eu não tô falando de você porque a luz ofusca, né? É verdade. E só uma curiosidade, depois você pergunta quem é o padrinho dela. Você? Que é a madrinha. Não, eu sou esposo dela. Ela é filhada do Fábio. Do Fábio? Pai do Fabrício. Do Dr. Fábio. Eu chamo ele de doutor, porque o Dr. Fábio é uma pessoa fantástica. Né? Aquele homem acalma em pessoa. Né? Nossa. Eu estou falando aí do Fabrício, do pessoal, todo mundo aí da já família. Já pensou se falando mal, né? Vai pegar mal pra caramba. O Valência tem dessas coisas, né? Não, aqui a região todo mundo é primo. Maneiro. Obrigado. Valeu, muito obrigado. Doutor. Foi ótimo. Valeu. Obrigada, gente. Tamo junto aí, galera. Valeu. Curte, compartilha, se inscreve, segue o Empório. Chama o Antônio Carlos também para fazer uma. Sim, vamos fazer com ele. Adriano, Antônio Carlos, um pessoal fantástico. Viu? Sem dúvida. E segue lá o Hotel Fazenda Florença também. Oi? É isso. E seguir o Hotel Fazenda Florença. Nas redes sociais e tal. Se liga no rede social, tem o Expo Instagram, Hotel Fazenda Florença, tem o Facebook. Isso aí. E a gente agora vai também ajudar a cidade mais a não tem pretensão, não vou administrar nada, porque nem tem pretensão de ser presidente da associação, não. Não tem mais como. Né? Cada um já tem minhas coisas para cuidar. Mas ajudar no sentido de. E Valença, que eu adoro Valença. Eu gosto de Valença. Muito bom aqui. Eu gosto muito de Valença. Valença tem um potencial muito grande. Que a gente tem que ajudar a crescer, né? Seja independente de governo. Nosso propósito, né? Nosso propósito é esse. A gente deu muito fit com isso daí, né?